Pastor Sérgio, por gentileza, quero, mais uma vez, enquanto o pastor Sérgio chega aqui, agradecer a Igreja Batista Independente de Santa Helena. Toda essa tarde aqui está sendo possibilitada pelo carinho, pelo amor da igreja e de seu pastor, que concedeu o templo e concedeu também, né, o pastor Sérgio, para que ele pudesse estar essa tarde conosco. Ele tinha um aniversário da igreja, ele viria estar pregando o aniversário da igreja, tanto a igreja quanto o pastor Sérgio se dispuseram, né, a estar essa tarde, esse dia, conosco aqui também. Então, louvado seja Deus pela vida da igreja, pastor Agapito, pastor Sérgio, pela vida dos irmãos. Quero aqui, aproveitando que o pastor Sérgio está aqui, quero apresentar aqui o pastor Leonildes, ele é o nosso vice-presidente, né, da CIBEG, da nossa convenção regional. Pastor Vander está lá atrás com aquela máscara vermelha, também, ali, é o nosso segundo vice-presidente, né, da nossa regional. Pastor Agapito é o primeiro secretário, segundo secretário. Primeiro secretário, pastor Wellington, que é presidente da UMBIEG, não pôde estar conosco, ele tem uma programação na igreja. O nosso segundo secretário, que é o Antônio Ivaldo, também ele tem um comércio, restaurante, todo mundo sabe disso. Aí, final de semana, é puxado. Ele é o primeiro tesoureiro. Então, não pode estar conosco. A irmã Paula, nossa segunda tesoureira, está aqui na igreja, trabalhando aqui, para que as outras coisas aconteçam, né, a contento. Temos ainda conosco pastor Sebastião, né, pastor da Igreja Batista Independente Parque Montreal, próximo da nossa ali. Pastor Milton, pastor também lá do Jardim Itaipu, Batista Independente do Jardim Itaipu, está aqui conosco. Deixa eu ver aqui. Irmão Paulo está ali, né? Ele dirige uma congregação da Igreja de Vila São Paulo, no Jardim Liberdade, está aqui conosco também. Pastor Gladstone, né? Pastor da segunda Igreja Batista Independente de Aparecida de Goiânia, Cidade Livre, perto da nossa, está aqui conosco. Pastor Helder, é pastor na Igreja de Vila São Paulo, está aqui conosco também, junto com o pastor Daniel Messias, né? Pastor Fábio Reis, pastor da Igreja Batista Independente de Jardim Liberdade, Jardim Primavera, perto do Liberdade, né? E junto com o pastor Jair, né? Porque diz que é congregação, né? Mas está ali firme e forte. E o pastor Vander, que eu já tinha apresentado, que é pastor da Igreja Batista Independente Semear, né? Também Aparecida. E o pastor, eu tinha dito, é pastor da Igreja Batista Independente ali no Conjunto Vera Cruz, né? Palavra da Vida, né? E está aí conosco também, amém? Então, esse é o pastor Sérgio Francisco. Ninguém chamar Sérgio Francisco, ninguém sabe quem é. Nós conhecemos ele como pastor Serginho, apelido carinhoso, ele não importa, não briga com ninguém, né? Tudo na benção, é um amigo, né, desses aí que Deus tem nos dado a grata satisfação de fazer ao longo do ministério. Foi presidente da CBS, da Comissão Batista de São Paulo, anos, e ele é membro da diretoria da CIB hoje, e ele é membro da comissão. A UMB e a CIB formaram uma comissão para trabalhar a formação de grupos pequenos da denominação, para a gente não ter que ficar comendo, bebendo, tanto de G que já teve por aí, que a gente não aguenta nem ouvir falar mais, né? Então, queríamos alguma coisa nossa, Batista Independente, formamos essa comissão, ele trabalhou, o livro, ele fez parte da elaboração do livro, e ninguém melhor do que alguém da comissão para estar falando conosco nesta noite. Sem demais delongas, passo a palavra, então, pastor Serginho. Obrigado. Pastor. Queridos, boa tarde. Graça e paz aos irmãos. Obrigado. Falar fica à vontade para a gente é perigoso, né? Ainda bem que o relógio ali é grande. Lá na igreja nós não temos relógio, nós tiramos o relógio, né? Então só tem relógio quem está conduzindo, porque os irmãos ficavam olhando. Aproveitando, cortando ele. Até as 4h30 esse primeiro momento, tá? Depois um intervalo, voltamos, 6 e pouco a gente encerra. Vocês que sabem. Em primeiro lugar, deixa eu falar um pouco sobre a nossa família, né? Sou casado com a Leonir, nós temos 2 filhos. Eu tenho o Kainan, que está com 22 anos. Tenho uma filha chamada Midian, que está com 20 anos. Sou pastor da Igreja Batista Filadélfia, no Jardim Colonial, há 16 anos. E sou membro dessa igreja há 38 anos. Eu acabei de mostrar para o pastor Roberto uma foto. Essa semana no gabinete eu achei o cartão da Escola Bíblica Dominical que eu ganhei em 1982, no meu aniversário de 4 anos de idade, né? Então eu falo um pouco da família, o pessoal fica olhando para mim, mas eu estou com 42 anos, né? Estou com 42 anos, sou pastor ali no Jardim Colonial há 16 anos. Então,
e membro dessa igreja há 38 anos. Quando começou, nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto AME, mas eu fiquei muito feliz com o louvor que nós cantamos. Eu tenho andado um pouquinho e, lamentavelmente, a gente tem percebido que alguns valores se perderam entre os batistas independentes, né? E uma canção como essa me fez lembrar do período que eu passei a minha juventude lá na igreja e também ver que a igreja preserva a sua saúde. Apesar da igreja ser contemporânea no sentido de acompanhar o tempo, a igreja também não troca tudo aquilo por algo novo, vamos dizer assim. Então, uma das coisas que eu quero deixar até como ênfase nessa ideia do projeto AME é assim: na nossa igreja, nós não terminamos com a escola bíblica dominical, nós não negociamos, eu sou fruto de escola bíblica dominical. O meu primeiro contato com a Bíblia foi estudando o livro de Jonas. Quando eu ganhei o concurso do livro de Jonas, depois eu entendi que tinha vocação pastoral. Então eu entendo que a escola bíblica dominical não pode ser substituída. Então tem gente que adota um projeto de pequenos grupos na igreja e diz que a escola bíblica não serve mais. Esse modelo não serve para nós. Outra coisa, na igreja todos os nossos ministérios permanecem ativos. Nós não tiramos nenhum ministério da nossa igreja. Então é assim, se o pastor quer fazer um trabalho de pequenos grupos, mas não quer ter trabalho, é melhor não começar. Na ideia de, vou cortar a escola bíblica, vou cortar os ministérios da igreja, porque o pequeno grupo é, vamos dizer assim, algo novo e que vai fazer a igreja explodir. Também não acredito assim. Então eu quero deixar claro para os irmãos, porque de repente se vende aquilo que no passado nós compramos, que é a ideia de que toda igreja que adota pequenos grupos é uma igreja que vai explodir. Não vai acontecer. E também quero deixar claro uma coisa: na minha igreja os pequenos grupos estão funcionando porque os líderes são como meus filhos, ou seja, eles são submissos à liderança da igreja. Se não forem submissos, nós terminamos o pequeno grupo. Ele não lidera mais o pequeno grupo, porque o pequeno grupo ele é um braço da igreja, ele não é a igreja. Ele é uma reunião que colabora com o crescimento da igreja, mas o pequeno grupo não é a igreja. Algumas igrejas também adotaram a ideia de dizer para os líderes de pequenos grupos que eles são pastores. Líderes de pequenos grupos não são pastores, são líderes de um pequeno grupo. O pastor da igreja permanece eu até que Deus queira. E os pastores que eu tenho lá, que são os meus auxiliares, permanecem os meus auxiliares. Ok? Só deixando essas coisas bem claras no começo, que de repente a gente vai ouvindo coisas por aí. Eu caminhei 8 anos passeando em diversas conferências sobre pequenos grupos. Nunca levei para a minha igreja um modelo pronto, porque cada igreja tem a sua realidade. Vi igrejas acontecendo 5 cultos dominicais, tendo 1.500 membros por culto, mas é uma realidade daquela igreja. Aquela igreja nasceu daquele jeito e não significa que você tem que pegar um pacote pronto de uma igreja e inserir dentro da sua igreja. Outra coisa também, pastores que acabam sendo mentoreados por dito líderes de movimentos de crescimento de igreja, também não é funcional. Eu continuo batista independente fazem 38 anos e a nossa denominação é boa, assim como as outras também são boas. Então não tem esse negócio. Para você ter ideia, eu já ouvi pastor dando depoimento que depois que conheceu um projeto até se converteu. Meus irmãos, se o pastor da igreja se converteu depois de conhecer um projeto de pequenos grupos, como é que essa igreja era? Então, na verdade, nós estamos trabalhando a ideia como CIB e como UMB, que os pequenos grupos podem agregar um valor à sua igreja. Lá no fechamento a gente vai deixar vocês perguntarem algumas coisas, mas uma das coisas que é clara também, não é obrigado frequentar um pequeno grupo. A nossa igreja não tem essa perspectiva, é obrigado se não está fora. Muitas igrejas no estado de São Paulo, creio que também em Goiânia, sofreram com isso. Alguém traz um modelo de crescimento de igreja e diz, todo membro é obrigado. Não existe obrigatoriedade. Vou falar rapidinho para a gente já entrar no assunto. Na nossa igreja funcionou assim.
eu me reuni com a nossa liderança por 2 anos. Nós estávamos em 14 pessoas, formando uma equipe para começar os pequenos grupos. Com isso, o que começou a acontecer na igreja? Os irmãos começaram a perguntar: pastor, nós estamos sabendo que existe um grupo que se reúne de 14 pessoas e esse grupo está com muita saúde, estão estudando a Bíblia, estão crescendo em Cristo, por que nós ainda não podemos participar? Isso começou a acontecer dentro de toda a igreja, aí eu entendi que era o momento de estender esse grupo para a igreja. Eu tenho hoje 90% da igreja participando de pequenos grupos, e eu tenho 10% que disseram: nós não iremos participar. São dizimistas, frequentam a escola bíblica, são membros da igreja, mas ainda não querem participar. O que acontece com eles? São bem-vindos, iguais aos 90% que frequentam o pequeno grupo. Amém? Porque senão, meus irmãos, a gente começa errado, colocando uma coisa assim, autoritária, obrigatória, e isso não gera crescimento, isso gera divisão. A mesma coisa o líder. Se o líder não é alinhado com o coração do pastor, não coloca ele para ser líder, ele vai dividir a igreja. Eu tenho membros da igreja que sozinho ganhou 25 pessoas para Jesus. Se ele não fosse um filho meu na fé e alinhado com a nossa igreja, ele poderia fazer uma congregação. Porque ele diz: eu já ganhei 25 pessoas sozinho. Tá? Então vamos só deixar isso bem claro, porque senão de repente a gente começa por um caminho que eu sei que não é a intenção aqui do estado de Goiânia, e nem aquilo que Deus tem no coração dele. Amém? E nem aquilo que a CIB traz como proposta. Achei que nós demoramos um pouco, porém nós trouxemos uma resposta. Meus irmãos, tem esse livro aqui, que é chamado Ame. Eu pedi 50 desses livros para trazer, para quem quisesse adquirir. Aí o pastor mandou para mim 50 desses, que é outro livro. Então por isso eu não trouxe, mas o pastor Roberto e o pastor Jackson sabem o meio de vocês terem esse livro, porque eu não vou conseguir trabalhar toda a ideia. A gente vai conversar um pouco, né? Eu sou mais jovem que a maioria de vocês no sentido de idade, mas eu estou falando de uma coisa que a nossa igreja já está vivendo há um bom tempo, então não vou falar de um assunto que nós não praticamos, tá? Não é uma coisa de teoria, nós vamos falar aquilo que a nossa igreja já está vivendo, é aquilo que a CIB montou uma comissão de pastores que são fiéis à denominação e trabalham com pequenos grupos. Porque infelizmente alguns acabam achando que porque descobriu alguma coisa nova, eles criam asas e vão para algum outro lugar. Então vamos lá. Provavelmente você tem que ter uma vista muito boa para enxergar o que está ali, porque ficou bastante claro, não é culpa de quem está projetando e nem de quem fez o slide, é porque o templo ele é bastante claro, isso ajuda no sentido de claridade, mas atrapalha na projeção. Então vamos lá. Esse projeto AME, eu vou ficar sem o óculos que a letra aqui está grande, dá para me enxergar. O projeto AME, ele é mais do que uma estratégia, ferramenta ou então um projeto de crescimento de igreja. Vou pontuar uma observação, o pastor Jackson está ali, ele é bom de exegese, se eu errar ele cutuca depois ali. Mas essa ideia de ferramenta de crescimento de igreja, eu particularmente não acredito em ferramenta de crescimento de igreja. Eu acredito que o crescimento da igreja, quem dá é o Espírito Santo. Os ministérios ou os pequenos grupos são meio de agregar pessoas para serem confrontadas com a palavra. Romanos vai dizer que você sendo exposto à palavra diversas vezes, você vai se converter. Então o projeto AME não é uma ideia de ser uma ferramenta ou um projeto de crescimento. É a maneira que nós encontramos como CIB e UMB de descrever o propósito de Deus para a sua igreja, que é composta por todos nós. Então a sigla AME significa amor, multiplicação e evangelização. E o amor é um mandamento principal da Bíblia. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então por isso nós optamos
por um nome Grupos AME. Mas como o pastor Jackson disse, não é engessado. Se você chamar de pequenos grupos, se você chamar de grupos familiares, comunidades missionárias, o nome não importa. Um nome que tem gerado um pouco de dificuldade, e no meu ponto de vista não é por causa do nome, mas por causa do que foi o resultado, é células. Quando se fala células, logo nós vinculamos a ideia do G12. O G12, no meu ponto de vista, quando chegou, ele não chegou para ser o que era. O problema de nós, pastores brasileiros, é que tudo que chega no Brasil é modificado. Aí surgiu um encontro com Deus, esse encontro se tornou tremendo, você voltava de lá, não podia dizer para ninguém o que aconteceu, e foi começando a se acrescentar um monte de coisa, e por isso o G12 se tornou agora o que é G12/M12. Né? Então o G12 já não é funcional. Então tudo começa com essa ideia primária. O nome não importa. Eu recomendaria que se evite células, porque nas nossas igrejas vai trazer transtorno. Por que célula não seria um problema? Porque células se multiplicam no nosso organismo. A ideia era trazer um conceito, na época, de multiplicação de discípulos de Jesus. Então a ideia não era ruim. Mas pelo que resultou, se você chegar na igreja, por exemplo, o primeiro irmão, quando eu cheguei, disse, nós teremos pequenos grupos, ele disse, pastor, já vai chegar com esse negócio de célula aqui na igreja? Eu disse, venha e veja o que está acontecendo primeiro. Convidei ele. Ele foi um pouco resistente, tem um casal da igreja que é muito amigo dele, aderiu ao grupo, e hoje ele está em um grupo. Então por isso que eu disse, você não pode forçar, convide, venha e veja. Cada pastor, inclusive, é que é responsável por fazer-se adotar um modelo de pequeno grupo, isso ser uma bênção na igreja, amém? Se o pastor começar tudo atropelado, os grupos serão tudo atropelado. Eu contei para o pastor Jackson por telefone, quando eu fui numa conferência sobre pequenos grupos, eu cheguei com uma caixa com 45 livros. Aí a minha esposa disse que pensou assim, agora ele vai ficar maluco, lendo esses 45 livros aí, vai trazer um movimento aqui na igreja e vai dar maior bagunça. O que eu fiz? Não é que eu sou melhor do que ninguém, eu sou batista independente, os irmãos também são. Eu fui orar e pedi a Deus direção de como eu faria a minha liderança entender aquilo que eu estava pensando. Porque uma coisa é você ir num lugar, ver um grande evento e voltar incendiado por aquilo, e outra coisa são os membros da igreja que nem tiveram lá. E você tentar fazer eles comprar aquilo que eles não viram. Eles não estiveram lá. Guardei aquilo, orei e convidei a liderança da igreja para uma reunião de apreciação. Os líderes gostaram da ideia e nós começamos aquele grupo que durou 2 anos. Porque se a gente tentar chegar na igreja e fazer assim, vamos dizer que a igreja aqui é a primeira igreja de Goiânia, agora vocês 5 vai para a casa do irmão José, vocês 7 vai para a casa da irmã Maria, vocês outros 8 vai para a casa de alguém, divide todo mundo em grupos aqui na igreja. Quando você chegar lá no grupo, um vai estar pregando sobre a volta de Jesus, o outro vai estar falando sobre dízimos e oferta, outro vai estar falando sobre os nomes de Deus, cada um fazendo o que quer, porque o pastor da igreja é que empurrou todo mundo para fazer aquilo do jeito que é. Na minha igreja, vou dar um exemplo, sabe como eu faço a supervisão dos pequenos grupos? Eu não aviso para ninguém, eu vou. Eu chego e vou. Um dia eu cheguei num grupo e a irmã estava pregando uma outra coisa que era diferente do estudo que eu havia direcionado para todos os grupos. Terminou, disse, irmã, por que estava sendo feito um estudo diferente do que os outros grupos estão fazendo? É que o Espírito Santo falou para mim, pastor, que a palavra hoje tinha que ser diferente. Eu disse, pois o Espírito Santo falou comigo primeiro e vai continuar sendo a mesma. Corta o mal pela raiz. Não quero submeter? Volta para a igreja, bem-vindo, membro comum, mas não vai ser líder, porque o líder tem que ser submisso à direção da igreja. Amém? O que todos os grupos estão falando naquela noite, todos os grupos devem estar falando. Então eu supervisiono sem avisar, eu chego de surpresa, boa noite, pastor chegou. Porque se você avisa, aí todo mundo organiza as coisas, né?
pastor vai chegar aí, então vamos mostrar que está tudo certinho. É uma recomendação. Falando ainda de ferramenta, a procura de uma ferramenta para crescimento da igreja, está dentro do livro AME, é perigosa, pois ferramentas nas mãos de quem não sabe como usá-las, de nada servem ou até mesmo podem se transformar em armas que machucam ou matam. Você entendeu? Então essa ideia é uma ferramenta, mas se ela for na mão de quem não sabe usar, essa ferramenta é perigosa. Por isso que eu disse que hoje nós temos um modelo como Batista Independente, porque os irmãos acabavam indo na igreja videira, ver o modelo da videira, o modelo da Igreja da Paz, o modelo da Willow Creek, do modelo do Rick Warren, e aí saía fazendo aquela coxa de retalhos e trazendo às vezes todos os modelos até, tentando criar um modelo de tudo. Então hoje nós temos algo que é nosso, para que a gente possa ter uma direção de como fazer. Depois nós temos então a ideia da multiplicação. Mateus 28, 18 a 20, já conhecido, vai falar sobre 3 fatores importantes para que haja multiplicação. Quando pensamos em multiplicação, pensamos em discipulado, expansão e capacitação. Existe um modelo muito conhecido, eu não sei se vocês já tiveram acesso, que é o modelo do pastor Abe Uber, que é chamado de MDA. Quem já ouviu falar do MDA? O que acontece com a ideia do discipulado do MDA? Um discipula o outro. Eu vou dar uma orientação e cada um pensa. Na minha igreja, eu cheguei à seguinte conclusão: os membros não estavam prontos para discipular ainda um a um. Se eu colocasse lá na igreja uma pessoa para discipular o outro, eu teria problema, porque ele não estava maduro o suficiente para discipular outro. Na teoria é bonito, um discipula o outro, mas na prática, eu vou contar um caso. Cidade de Campo Belo, Minas Gerais, onde a minha esposa é, de origem, uma jovem que tinha problema com homossexualidade começou a ser discipulada por uma menina da igreja de 14 anos de idade. Nesses discipulados que aconteciam sozinhas, a menina de 14 anos tinha uma carência por mãe, não teve a figura da mãe. Tem capacidade ainda de ficar calado daquilo que ouve. E ele vai jogar no ventilador as conversas do discipulado. Na igreja eu decidi que o discipulado acontece em grupo, primeiro com os líderes até que tenham maturidade para discipular outros depois. Amém? Porque o discipulado é um assunto muito sério. Amém? Os pastores depois avaliam melhor. Então são essas 3 ideias. Discipulado, expansão e capacitação vai gerar multiplicação. O relacionamento entre um discipulador e um discípulo está baseado no modelo de Cristo. Uma coisa muito importante também, o discipulador não é dono do discípulo. Tem discipulado por aí que tem que usar meia igual. Se for comprar um carro, tem que ligar para o discipulador para ele autorizar a comprar o carro. E um pastor ligou para mim desesperado, porque ele disse: pastor Sérgio, eu fui convidado para pregar numa outra igreja, e o meu discipulador disse que eu não posso pregar em lugar nenhum, que eu ainda não tenho maturidade para isso. Não deixou eu ir. Eu falei: mas que tipo de discipulador que é esse? Ele manda na sua vida, faz o que quer de você? E pior ainda, um outro discipulador que eu visitei o discípulo dele, e ele estava dando dízimo para o discipulador dele. Isso não é discipulado cristão e nem bíblico. Então, a igreja que começar também com o discipulado tem que entender o seguinte: o verdadeiro discipulado bíblico é produzir o caráter de Jesus na vida do outro. Amém? Isso é o discipulado. A referência para o discipulador é Jesus. Eu sou discipulado fazem 15 anos.
Eu nunca perguntei para o meu discipulador se eu posso comprar um carro ou não. Eu pergunto para minha esposa se ela concorda com aquele carro, se ela gosta do modelo, porque ela vai andar nele também. E as coisas de cozinha eu não me intrometo, porque ela que vai ficar na cozinha lá, eu nem sei o que vai fazer. Então ela compra do jeito que ela quiser. Agora, o meu discipulador, eu não vou ligar para ele para perguntar se eu posso vir na igreja do pastor Roberto. Eu tenho uma vida própria. Eu sou dono da minha vida. Amém? Então o discipulador não pode ter essa ideia também. A base do discipulado é reproduzir o caráter de Jesus na vida do outro. Amém? Então, se aparecer qualquer coisa diferente entre os batistas e independentes, liga para a UMB, que a UMB resolve. Nós não temos esse modelo de discipulado que domina a vida do outro, certo? Então, eu me lembro, eu vou falar da casa dos outros, é chato, mas eu vou falar. Eu me lembro que quando eu me aproximei para conhecer esse modelo, me falaram que ia apresentar para mim uma pessoa para discipular a minha vida. Eu falei, não precisa disso aí não, eu sou discipulado fazem 15 anos e quem decide quem vai discipular a minha esposa e eu somos nós. Amém? Então, Projeto AME não tem essa ideia de um discipulador que controla a vida dos outros. Certo? E muito cuidado com essa ideia de discipulado, porque ele é para a vida toda, mas tem que ser um maduro discipulando outro maduro. Amém? Acho que até aqui nós concordamos, né, pastor Jackson? O discipulado ele deve acontecer em 3 dimensões: espiritual, educacional e relacional. Mais à frente nós vamos tratar cada uma dessas áreas, mas são 3 formas de discipular: espiritual, educacional e relacional. Discipulado prático, eu participo de um discipulado claro. O meu discipulador pergunta para minha esposa: o Sérgio está cuidando bem de você? Aí ela responde. Ele está tirando a folga todas as segundas ou não? Aí ela responde. Depois pergunta também: a Leonice está cuidando bem de você? Todas as áreas. Como eu estou com as minhas finanças? Como eu estou na universidade? Então, discipulado prático, mas a minha esposa está ali junto, né? Então ela fala mal de mim, mas eu estou presente para poder ouvir e corrigir as coisas que a gente precisa melhorar. Amém? Isso é discipulado prático. Espiritual, educacional e relacional. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estamos todos alinhados? O discipulado é isso mesmo? Amém? Os pastores aí que resolverem na sua igreja ter um modelo então de pequenos grupos, o discipulado, no meu ponto de vista, é o último item a ser trabalhado. Porque senão vai aquela mesma ideia que eu disse: você discipula você discipula aquele. Lá na igreja, quando falou de discipulado, 7 já queria ser discipulado pelo mesmo menino. Eu falei, como é que ele vive? Aí eu cortei tudo, orei mais um pouco e entendi. Não é momento de ter discipulado 1 a 1 aqui na igreja. Não tem, até hoje, 1 a 1, só tem de grupo e sou eu que estou conduzindo esse grupo. Amém? Para a gente não perder a direção e começar uma coisa solta por aí. Primeiro, a ideia de expansão. A Bíblia vai dizer o seguinte, que nós devemos ganhar pessoas de todas as nações. Quando uma igreja vive em uma atmosfera de verdade, de amor, o resultado é a expansão de tudo que ela faz, inclusive o crescimento natural, tanto qualitativo quanto quantitativo. A experiência que eu tenho, o pastor Jackson está vivendo, vocês, os outros pastores, também poderão viver. Deus dá para a gente a quantidade de ovelhas que a gente acredita que é capaz de arrebanhar também. Se você projeta uma igreja para receber 50 membros e acredita que são 50 o suficiente, você vai ter 50. Porque é aquilo que você entende ser capaz. Eu estava no gabinete pastoral e com uma tristeza na nossa igreja nessa ideia de expansão. A minha igreja local, que eu estou pastor, só crescia quando nascia uma nova criança na igreja. Era assim que a gente crescia. Muitos anos. Nasceu uma criança, aumentou um membro na igreja, mas não vinha pessoas de fora. Eu comecei como pastor a ficar angustiado. Os vizinhos tudo ouvindo samba, pagode, e a igreja não crescia. E eu ouvia muito aquela filosofia dizendo assim: a outra igreja está crescendo porque a porta é larga. Mas um dia eu me perguntei, se a nossa igreja tem saúde, ela tem que crescer, porque os meus filhos têm saúde e estão crescendo. Se eles não crescem, eu levo eles ao pediatra, porque estão doentes. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava orando, Deus disse para mim o seguinte: me dá o espaço que eu te darei às pessoas. Você não tem onde colocar mais gente.
Quando eu fui comprar o meu carro também, eu orei e falei para Deus, eu quero um carro. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você ainda não tem habilitação. Meus irmãos, uma ovelha chega e diz, pastor, eu quero que você ore para mim passar no concurso público. Qual é a primeira pergunta que você faz? Não. Por que você vai orar por ele? Ele vai lembrar o que se ele não estuda? Eu pensei, será ser uma voz do Espírito Santo ou sou eu que estou pensando? Na nossa igreja, nós abrimos um espaço na lateral direita para 60 pessoas. Nós começamos a construir, igual a igreja aqui do pastor Rodrigo, e as pessoas começaram a se reunir e olhar pela janela o culto. Começamos essa construção. Quando eu derrubei as paredes, num culto de quinta-feira, minha esposa disse assim, olha para trás na igreja. A igreja estava lotada, todos os 60 novos assentos estavam preenchidos. Aí eu disse para Deus, e agora? Eu queria fazer uma galeria, mas o meu pé direito é muito baixo. Deus mandou a mulher do homem que ia fazer o forro, né? A esposa do homem que ia fazer o forro, foi na igreja. A mulher estava no carro lá e resolveu sair. E ela ficou observando a minha conversa e falou assim, pastor, eu posso falar? Eu falei, pode. O pastor está falando que queria fazer uma galeria. Eu tenho uma solução para vocês fazerem uma galeria nessa igreja. Eu falei, então a senhora fala. Ela disse, vocês têm o pé direito baixo, mas você vem com forro até esse ponto da igreja. Chegando aqui você vai fazer um chanfrado para cima e o forro vai seguir mais alto. E o senhor consegue colocar 48 pessoas aqui em cima. Aquela mulher foi enviada pelo Espírito Santo, pensando em expansão. Eu fiz a galeria para 48 pessoas. Quando eu tirei a lona e inaugurei a galeria, as 48 pessoas estavam na igreja. Eu não tenho assento na igreja. Nenhum assento. Eu tenho os líderes da igreja que hoje ficam do lado de fora quando é o culto, antes da pandemia, porque a expansão está no coração de Deus. Deus quer salvar a cidade. O problema é que às vezes nós não acreditamos naquilo que Deus quer fazer no nosso bairro. Desejar o crescimento da igreja não é pecado, porque é desejar que pessoas não vá para o inferno. Não é isso, meus irmãos? Então, os pequenos grupos, se bem trabalhado, podem gerar essa expansão. Eu tenho 42 membros que são frutos de pequenos grupos. Mas eu nunca estabeleci metas para os pequenos grupos. Eu quero que os irmãos entendam, o pequeno grupo vai crescer conforme o Espírito Santo enviar pessoas naquela casa. Mas você não pode ter uma meta dizendo para o líder, dentro de 3 meses você tem que multiplicar. Quem somos nós para dizer que dentro de 3 meses vai multiplicar? Se é o Espírito Santo ou eu? E tem grupos que não multiplicam, mas continuam gerando comunhão, gerando saúde e no futuro vão crescer. Porque a igreja planta e depois colhe, não é assim que funciona? Eu tenho frutos na igreja que eu não plantei, eu colhi dos pastores que passaram por lá antes. Então essa ideia de expansão está clara para todo mundo. Paulo, eu me lembro que quando o Espírito Santo falou para ele permanecer na cidade, porque Deus tinha muita gente para salvar ainda, amém? Então todas as nossas igrejas aqui, Deus tem ainda pessoas para salvar, e os pequenos grupos podem ser um meio de auxiliar nesse crescimento, mas não coloque na sua cabeça, agora a igreja vai explodir por causa dos pequenos grupos. Eu nunca disse isso e nunca direi, porque isso não é uma realidade. Não é uma fórmula pronta. Tem igrejas que crescem sem pequenos grupos. E vai ter igrejas que os pequenos grupos não vão funcionar. Pode ser, pastor, você vai falar do pequeno grupo e desencoraja. Não, eu estou sendo realista porque eu não posso vender para você como representante do projeto da UMB e da CIB aquilo que nós não acreditamos. Nós permanecemos acreditando que o crescimento da igreja vem do Senhor. Nós começamos no Rio Grande do Sul e hoje somos mais de 700 igrejas em todo o Brasil. E não trabalhava com pequenos grupos ainda. Certo? Só para a gente ficar direitinho, porque senão fica aquela ideia da gente, como o CIB agora, querer fazer igual os outros também, né? Não. Compra o livro AME, aplica na sua igreja que vai crescer. Vai crescer, independente disso, e isso também poderá auxiliar no crescimento. Joia? Depois nós temos a ideia da capacitação. O pastor precisará necessariamente fazer treinamentos sistemáticos para pastorear esses líderes.
Eu tenho um chamado GD Pastoral, que acontece a cada 2 meses. Eu trago todos os líderes de pequenos grupos, todos os líderes de ministério e realinho aquilo que nós acreditamos como igreja. Para todo mundo ir, o que eu faço? Um grande café. Comida o povo vai. Faz um cafezão, todo mundo toma aquele café e depois eu pego 40 minutos para realinhamento. São só 40 minutos. A reunião tem duração de 1h30. Porque, meus irmãos, outra coisa, que ninguém aguenta aquelas reunião batista que dura a vida inteira e nunca acaba. Tem que ser objetivo. Chama os líderes, faz uma boa refeição, põe o PowerPoint lá, projeta os seus objetivos, realinha todo mundo e manda para casa. Mas tem que haver treinamento sistemático, porque senão eles começam a pegar coisa dali, coisa daqui, inserir. Eu cheguei uma vez num pequeno grupo, por exemplo, tudo tem alinhamento. Estava todas as luzes apagadas. Mas por que tudo de luz apagada? O que aconteceu? A irmã, um dia, fez o louvor porque as luzes estavam apagadas e a experiência foi muito boa. Então ela achou que aquilo era a regra. Estar no escuro faria com que o Espírito Santo chegasse mais rápido. Falei, não, irmã, nós não precisamos de luzes apagadas. A gente vai voltar a acender a luz, porque o Espírito Santo fica na luz, fica no escuro, em qualquer lugar ele está presente. Mas as pessoas vão criando. Os membros das nossas igrejas, por mais que a gente pense que não, eles visitam outros lugares. Eles vão ouvindo coisas e vão trazendo. Então o pastor tem que fazer reuniões sistemáticas para treinar esses líderes, para que eles possam falar de acordo com a igreja. Amém? Que nem eu disse, na nossa igreja, a escola bíblica dominical não abre mão. A criança que é educada cedo, você não precisa corrigir depois quando for adulto. Eu vinha falando para o pastor Rodrigo, de uma criança da nossa igreja. Olha que interessante, eu posso falar, como é bom estar longe da igreja da gente, que pode falar, né? Começou agora o culto infantil na nossa igreja, voltou as crianças para o culto agora. Uma irmã falou, pastor, eu não vou trazer os meus filhos por causa da pandemia, porque eu fiz uma pesquisa, para não dizer que foi o pastor que abriu para as crianças virem. Aí eu vi que essa criança foi na praia, ela foi no shopping, todos os lugares, mas a mãe não queria trazer para a igreja. Domingo a mãe me procurou e disse assim, pastor, minha filha me chamou e disse o seguinte, mamãe, por que eu posso ir na praia, eu posso ir no mercado, eu posso ir no shopping, eu não posso ir na igreja? Já voltou o culto infantil, eu quero ir para a igreja. Aí ela falou, pastor, eu posso trazer a criança? Eu quase não tinha resposta para dar para essa mãe, porque a criança que teve que mostrar para ela que a igreja é importante. Tá? Então, só realinhando essa ideia de treinar pessoas para ter o DNA batista independente, amém? Nós somos batistas independentes, não temos orgulho disso, mas somos batistas independentes. Né? Preservamos isso, eu quero morrer batista independente. Né? Deus me chamou para ser batista independente, sou pastor da UMB há 16 anos e permaneço fiel a batista independente, amém? É a melhor igreja do mundo, não é isso? Melhor igreja do mundo, são a nossa denominação. Vamos pensar depois no Espírito Santo. Não adianta ter pequenos grupos, não adianta ter capacitação, se não houver uma atuação efetiva do Espírito Santo no projeto de pequenos grupos dessa igreja. Eu ainda considero a reunião mais importante da igreja a reunião de oração. Tenho saudades da época em que nós chegávamos à igreja e dobrávamos o joelho antes de começar o culto. Agora os irmãos ficam perguntando da receita que a Ana Maria Braga fez. Botar olhando o site da Dafit na hora do culto. E aquela conversaiada. Então lá na igreja eu assumi o comando. Todo domingo e terça-feira, 15 minutos antes do culto, eu pego o microfone, dobro o joelho e disparo a oração. Aí todo mundo está começando a chegar e dobrar. Se o Espírito Santo não estiver presente na nossa igreja, o pequeno grupo vai ser um encontro para bater papo e comer uma boa comida na casa dos outros. Só para isso. Uma reunião social legal. Porque a igreja também pode ser isso. Se não tiver o Espírito Santo, é um ambiente que tem uma música boa.
tem um ar agradável, os irmãos todos são sociáveis, a gente faz um evento de vez em quando. Se tirar o Espírito Santo, nem estabeleça pequenos grupos em igreja nenhuma, que não vai funcionar. Tem que ser movido pelo Espírito Santo, amém? Nós ainda cremos no poder do Espírito Santo, não abrimos mão disso. A última experiência que eu tive na igreja, da irmã Marli, câncer, desenganada pelo médico, foi ser batizada, imunidade baixa, pastor, não posso ser batizada. Liguei para um amigo meu, aquecemos o batistério, levamos essa mulher para ser batizada. Hoje você vai lá na igreja, o cabelo dela está aqui, ó, totalmente curada. Quem curou ela? Poder de Deus através do Espírito Santo. Amém? Então a nossa igreja permanece nessa direção. Não é o pequeno grupo que vai tirar a capacidade do Espírito Santo na igreja. Ele é apenas um ministério a mais para colaboração com isso, e ponto final. Tá? Porque senão a gente começa a criar coisas, né? Estabelecer quantas pessoas vão ser batizadas, e ao invés de batizar, começa a dar banho em gente. Porque você estabelece que tem que batizar 100, dispara a correr para ter os 100 e batiza 100 pessoas que não têm consciência do novo nascimento. Então é importante a gente também não dar banhos em pessoas. Eu fui batizado aos 12 anos de idade pelo pastor Pedro Mendes, consciente do que eu estava fazendo. Fui chamado para um ministério pastoral aos 16 anos, e tem gente lá na igreja hoje dizendo, ele só tem 16 anos. Só tem 16? Não, já tem 16. Se ele orar, ele pode ser chamado para missões e para um ministério pastoral aos 16 anos também. O problema é que a gente está tirando de cena o Espírito Santo, certo? Estamos juntos? Pequenos grupos movidos pelo Espírito Santo. Os líderes de pequenos grupos têm que orar, têm que frequentar a escola bíblica, têm que frequentar os ministérios da igreja, têm que ser membro ativo na comunidade. Senão você vai criar um monstrinho e para você matar depois vai dar trabalho. Ou é um líder fiel ou não é. Certo? Eu assumi a igreja com 26 anos de idade, mas entendia que eu era vocacionado. Eu coloquei muita gente de 45, 50 anos no banco. Esse pastor chegou aí, cresceu com a gente, agora quer dominar todo mundo. Eu falei, não, eu quero trabalhar com quem quer trabalhar. Quem não quer trabalhar, senta e assiste o culto. E meus irmãos, os que chegaram depois se tornaram líderes, e eles continuam ainda no banco, reclamando. Jesus vai voltar e eles estarão lá reclamando. Deixa essa geração que não quer, pega a geração que quer e avança. Amém? Membros de igreja, se vão ficando muito tempo mais velhos e improdutivos, é muito difícil isso mudar. Se converteu, coloca no trilho de liderança, coloca para servir, porque novo convertido tem garra, meus irmãos. O novo convertido, ele fala de Jesus até para o poste. O novo convertido, ele não tem medo de nada, não é assim? Novo convertido, ele... Então, estamos juntos aí, capacitação, expansão, porém, na dependência do Espírito Santo. Aí vem a ideia do evangelismo. Nós acreditamos que a igreja pode criar novos mecanismos de evangelismo, porém o seguinte, nós precisamos atingir a nossa geração talvez com uma linguagem atual. Na nossa igreja nós tivemos um disparate para resolver que foi assim, os jovens não queriam mais cantar o hino do cantor cristão. Sabe, pastor, você assumiu a igreja com 26 anos de idade, todo batismo você quer cantar o mesmo hino? Nas águas do Jordão desceu Jesus. Eu disse, mas eu cresci ouvindo isso. Isso é a minha origem. Pastor, você quer cantar santo, santo, santo até hoje? Então nós vamos entrar num acordo. Todo domingo nós cantaremos 2 hinos do cantor cristão e vocês cantam as outras 4 que vocês quiserem. Mas a geração que já estava aqui precisa ser respeitada. E até hoje permanece assim. Mudamos a linguagem, fazemos alguns cultos só para a juventude, mas eu respeito os irmãos que estavam lá na igreja, que construíram aquela igreja antes de mim. Então o evangelismo, eu ainda acredito numa porção bíblica do folheto, eu ainda acredito, porque o meu pai se converteu lendo a Bíblia. O meu pai, alcoolizado, ganhou uma Bíblia de uma menina,
acordou de manhã de ressaca, leu a Bíblia e aceitou Jesus. Eu estava com 42 graus de febre, ao invés do meu pai me levar no médico, me levou na Deus e Amor na época. Missionário falecido Davi Miranda. Eu me lembro como se fosse hoje, criança no colo do meu pai, na hora da oração ele me levantou, isso segundo dia que ele estava indo na igreja, depois de ter lido a Bíblia, me levantou. Quando Davi Miranda terminou a oração, eu estava lavado dos pés até a cabeça e totalmente curado, sem nenhuma febre. Meu pai se converteu, porque ganhou a Bíblia de alguém. Podemos usar outros métodos, mas não vamos desconsiderar aquilo que sempre foi prático. Eu vi na sala do pastor Jackson que lá tem folheto. Você entra na condução, do lado do outro, boa tarde, quero deixar com você uma porção do Evangelho. Vai embora, o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Eu acredito que a gente tem que melhorar sim algumas coisas, mas a gente não pode considerar que tudo que passou não serviu para nada. Serviu. Uma menina deu uma Bíblia para o meu pai, eu tenho 7 irmãos convertidos, eu sou pastor dos meus 7 irmãos, das minhas cunhadas e dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, já batizei meus sobrinhos, entendeu? E sou pastor de uma igreja e essa menina não tem ideia do quanto essa Bíblia fez efeito no mundo. Uma menina que teve disposição de dar uma Bíblia para um homem bêbado. Amém? Então não vamos pensar, eu estou introduzindo a ideia de que o projeto é importante, mas essa ideia, não abrimos mão de alguns ditames da nossa fé e de algumas heranças que nós temos como Batista Independente. Amém? Todo mundo fazer direitinho, vai dar certo. Depois vocês vão dizer, pastor, está funcionando aqui na igreja, está dando certo, a IBD continua, os ministérios continuam, as pessoas estão chegando, os líderes são submissos, Deus está fazendo alguma coisa boa. Amém? É assim que eu desejo ouvir dos irmãos, porque é assim na nossa igreja, eu sei que está acontecendo. E as ofertas dos nossos pequenos grupos são para missões. Temos oferta nos pequenos grupos e as ofertas vão para missões. Pensando ainda no evangelismo, nós temos 3 estratégias. A celebração, quando eu implantei os pequenos grupos na igreja, eu disse, a celebração é a igreja. Os pequenos grupos é um braço da igreja. Só é a igreja quando todos os pequenos grupos estiverem aqui. Nenhuma casa é a igreja. Certo? Nenhuma casa é a igreja. Nenhum líder é pastor. O pastor da igreja sou eu. A igreja está reunida. Depois, os ministérios. Todos os ministérios da igreja funcionam se tiver líder. Não sei como vocês trabalham aqui em Goiânia, mas eu decidi o seguinte. Líderes eleitos em assembleia não eram funcionais na nossa igreja. Porque eles indicavam alguém porque a pessoa era popular na igreja. E às vezes a pessoa aceitava por constrangimento, depois no final do ano não fazia nada. Na hora de trazer o relatório, porque não era o ministério dele. Eu sou Serginho lá na igreja. Se você colocasse eu para ser até líder das mulheres, eles votavam na época. O pastor Serginho pode ser líder das mulheres, porque cresceu aqui. Meus irmãos, eu pipoquei em todos os ministérios da igreja. Hoje eu entendo o seguinte, tem líder de mulheres, tem o ministério de mulheres. Se não tem líder, o ministério não existe até que surja líder. Porque você coloca uma irmã só para ficar cantando com todo mundo e, vamos dizer, entre aspas, enrolando o povo. Mas ela não é líder. A minha esposa não tem vocação pastoral de igreja, mas não existe ninguém que faça melhor o que ela faz na igreja, que é cuidar das crianças. Quando a minha esposa viu a sala das crianças e viu a igreja reformada, ela disse, Sérgio, não é justo. A igreja está bonita e as crianças estão com uma sala inferior. Tem que levar para a Assembleia votar e comprar todos os móveis das crianças, reformar. Nós gastamos 36 mil na sala das crianças. Está melhor que a igreja hoje. Mas você precisa de ver a alegria dessas crianças. A minha esposa trabalha com as crianças. É a vocação dela, é o sonho dela que as crianças tenham melhor. Na pandemia ela fez o kit, o lanche das crianças, tudo embaladinho para a criança levar e comer em casa. Ela pensa sobre as crianças, eu não preciso pensar sobre as crianças. Porque é o ministério dela.
Então temos que ter a grande celebração e pessoas trabalhando no ministério que Deus chamou essas pessoas. Se for no ministério que Deus não chamou, não adianta. Por exemplo, ser membro da diretoria porque fez a administração não justifica nada. Na diretoria da igreja estão as pessoas que Deus vai colocar. E muitas vezes não vai ter nenhuma faculdade, mas é o melhor administrador da igreja. Lá na igreja nós temos essa política de ministérios, nós não votamos mais, são eleitos de acordo com a sua disposição e capacidade e dom para trabalhar. Está sendo um sucesso. Porque às vezes o irmão gosta de cantar, mas ele quer cantar no ministério infantil, ele não quer ser daqui, da frente da igreja. Eu tenho um irmão lá na igreja, sabe onde ele gosta de ficar? Na porta da igreja. Ele ama ficar na porta perguntando, tudo bem com o irmão? Precisa de alguma oração? Como é que vai sua família? Ele é a melhor pessoa para ficar na porta da igreja. Você coloca um irmão que foi indicado na assembleia, ele não gosta de ficar de cara feia, o povo chegando na igreja. Tem uma irmã na minha igreja que ela não gosta de abraçar, ela não pode ser diaconisa, ela não gosta de abraço. Aí eu coloco ela para ser diaconisa, o irmão vai abraçar, ela diz, não. Então, celebração, ministérios e grupos AME, são essas 3 ferramentas de evangelização hoje na nossa igreja. Celebração, todo mundo vai, o pequeno grupo encaminha o convidado para a igreja, sempre ele estende o convite para a igreja, até que essa pessoa chegue. Outra coisa, meus irmãos, paciência no pequeno grupo, na escolha do anfitrião. Ele tem que ser uma pessoa disposta a receber qualquer pessoa que chegar na sua casa. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Agora, se ele não gosta da casa suja, ele não pode ser anfitrião. Como é que ele vai receber o povo reclamando? Sujou meu sofá, deixou meu tapete sujo, olha o tanto de copo para me lavar. Esse povo da igreja vai tudo embora, deixa tudo para mim. Ele não serve para ser um anfitrião do grupo, porque não gosta de receber gente. Para mim não esquecer só, lá na frente a gente volta, mas assim, outra coisa que eu decidi na igreja, eu dou férias para os pequenos grupos. O líder cansa. E o anfitrião também cansa. Que é toda quinta-feira o povo na casa dele. Final de dezembro a começo de janeiro eu dou férias para a igreja. Todo mundo dos pequenos grupos estão de férias. E depois em julho de novo eu dou férias. Porque o anfitrião descansa e o líder também. Aí ele volta produtivo. Se ele ficar cansado, ele não vai produzir nada. Certo? Dou férias dos pequenos grupos, só vai para a igreja, mas o grupo está em férias. Cada um vai pensar o que quer, mas eu acho que é melhor um líder satisfeito do que um líder cansado. Então essas são as 3 ferramentas que nós usamos. Bases bíblicas para o grupo AME. Eu acredito que esse é um aspecto que a gente não precisa trabalhar tanto, porque é incrível como algumas pessoas perguntam, os pequenos grupos são de Deus? Meus irmãos, a igreja primitiva se reunia no templo e nas casas. Jetro vai mostrar para Moisés que um líder que quer fazer tudo sozinho, sobrecarregado, não tem êxito também. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos que é muito saudável, eu tinha um culto na igreja de terça e um culto de quinta. Hoje eu tenho na igreja um culto de terça e eu tenho 8 cultos na quinta-feira, porque eu tenho 8 casas cultuando ao mesmo tempo. O alcance é maior. Todos estudam o mesmo conteúdo, todos contribuem com o dízimo e oferta. Alguém pode perguntar, mas não é constrangedor tirar a oferta no pequeno grupo? Deixa eu te explicar uma coisa. Opinião pessoal. Se você ganha alguém para Jesus e não ensina essa pessoa a ofertar desde o pequeno grupo, ela não vai ser ofertante na igreja. Tem que aprender o princípio logo de cara. Nós não pedimos dízimo, que é diferente, mas a oferta, nós abrimos e quem quiser contribui. Eu tenho um não crente que quando eu comprei as cadeiras da igreja, ele chegou e disse, eu quero colaborar. Ele estava indo só no grupo, ficou sabendo e falou, eu quero dar uma oferta para a igreja. A igreja vai dizer, não, você não pode ofertar? Eu disse, aqui está o número da conta da igreja, deposite em nome de Jesus a hora que você quiser. Certo? Então essa ideia do base bíblica, está citado o Jetro, está citado também aí a questão
do Novo Testamento, o texto de Atos. Ainda eu coloquei também que nós recomendamos que se reúnam regularmente, a ideia é de 5 a 15 pessoas. Aí nós não vamos cair na ideia, porque tem que ser 12, porque tem que ter 5, porque tem que ser 15. Não, deixa eu explicar. Porque o nome é pequeno grupo, 40 não é um pequeno grupo. E outra coisa, se você tiver um pequeno grupo de 40, você já corre risco. Isso é uma congregação já. Os pequenos grupos de 5 a 15 pessoas, submissos à igreja, e depois multiplica para uma nova casa e continua avançando. Amém? Essa é uma ideia que a gente trabalha e tem dado certo também na igreja. Deixa eu ver se eu pulei alguma outra coisa. A igreja no primeiro século trabalhava, então a gente não está inventando a roda. Pode passar um pouco mais, pastor Roberto, lá para o grupo AME. Não é somente um, lá na frente. Estou de olho ali no relógio. O grupo AME não é somente um grupo de oração, porque o grupo de oração, o seu objetivo principal é orar. Então, o nosso grupo não é um grupo só de oração. Também oramos, mas ele não é um grupo só de oração. Não é um grupo de estudo bíblico, porque senão só vai estudar a Bíblia o tempo inteiro. Vai pegar o estudo, vai passar horas e horas. E outra coisa, eu tenho recomendado lá na igreja que o facilitador da palavra não é o pregador da noite, porque senão ele põe até um púlpito e começa a bater e tal. Não, ele é um facilitador, ele vai compartilhar a palavra. Todos participam. Porque senão ele pensa que ele é o pregador, né? E aí, teve um menino lá nosso que ele é bastante animado e ele chegou, no dia que ele foi compartilhar, com 5 livros, mais ou menos. Ele estudou um monte de coisa. Eu falei, Jesus, ele não vai terminar hoje. Aí eu reorientei ele e falei, não, você não precisa pregar. Você só vai compartilhar, né? Deixar os outros também falar. E também tem que orientar aquele irmão que fala demais. Tem uns irmãos que só eles querem falar. Você vai lá, dá uma ajustada. Irmão, assim, nós somos gratos a você já falou bastante, foi tudo muito bom, mas deixa o outro irmão agora falar um pouquinho, por favor. Aí ele deixa, senão ele domina a reunião e ninguém mais fala, né? Tem que tomar esse cuidado. Não é um grupo só de comunhão também, porque é um grupo só de comunhão, o que acontece? Esquece de convidar outras pessoas. O grupo de comunhão, meus irmãos, tem pequenos grupos que viram um grupo de comunhão que vocês precisam de ver a churrascada que eles fazem. Tem vaca atolada, frango com quiabo, eles tomam rumos que eles pensam assim, é nós aqui, tá bom. Então eu decidi lá na igreja o seguinte, 2 vezes por ano eles fazem a confraternização dos pequenos grupos. Aí esse dia não tem reunião, é só comida. Aí tudo bem. Mas não é todo dia, porque se deixar, meus irmãos, tem grupo que eles juntam as carnes, traz 1 quilo de picanha, traz linguiça, aquilo, e é só comunhão, o tempo inteiro, só comendo. Então não é um grupo só de comunhão também. E também não é um grupo de autoajuda. O grupo de autoajuda pode ter na igreja um ministério específico para isso, que trabalha com os alcoólatras, alcoolistas hoje dito, né? Trabalha com pessoas que são, por exemplo, pessoas que sofrem com a síndrome de amar demais. Vai ter um ministério para cuidar dessas pessoas. Mas o pequeno grupo não é um grupo de autoajuda. Todas essas coisas acontecem no grupo, mas não é uma finalidade única. Os irmãos se entender que tem que ter todas essas coisas. Senão esse grupo também não vai haver conversões de pessoas. Nós ganhamos um mestiço para Jesus num dos pequenos grupos, chamado Massal. Agora ele está na Presbiteriana do Brasil, porque ele descobriu que gostava que batizava criança e que era sensacionalista. Aí eu abençoei ele e ele foi para a Presbiteriana do Brasil para não ficar tentando inflamar todo mundo para batizar as crianças na igreja, né? Então eu falei para ele, é melhor você ir para a Presbiteriana, porque você gosta do Augusto Nicodemos, gosta do Hernandes Dias Lopes, é melhor você ficar com eles, porque é o que você gosta. Ele concordou, oramos e eu abençoei ele, amém? Porque senão fica... Porque, meus irmãos, a pior coisa é que tem um membro que está na nossa igreja querendo transformá-la em outra. O camarada veio da quadrangular. Chega aqui na igreja e ele diz, mas eu gostava do culto igual da quadrangular. Mas por que você não ficou lá? É melhor ele ficar lá, meus irmãos, porque ele veio para dar trabalho. Aí esse Massal chegou. Como é que ele chegava?
todo final de pequenos grupos, ele aparecia para buscar a esposa dele com uma latinha de Kaiser na mão. Ele dizia, Pai do Senhor, pastor. Eu dizia, amém. Pai do Senhor, fulano, amém. Eu falei, irmãos, deixa o Massal. O Massal não é cristão, mas ele se identifica com a gente, vem buscar a esposa toda vez. Ele é gente boa, ele saiu da nossa igreja, meu amigo até hoje, ele foi muito honesto. Fui fazer o batismo da esposa dele. Chegou um recado para mim, pastor, o Massal quer batizar. E é hoje, ele falou. Aí eu pensei, como bom batista, e a classe dos catecúmenos? Ele não passou. E o eunuco deu tempo? Aí veio o segundo recado, pastor, e ele disse que é sério, que ele não está brincando, ele sabe o que está fazendo. Falei, então, pega a veste e traz o Massal. Quando a esposa viu o marido, ela começou a chorar igual criança. Terminou o batismo, ele disse, pastor, eu não brinquei de ser batizado, eu vou mudar de vida. O Massal saiu da nossa igreja, é presbiteriano, mas é cristão, convertido e mudou de vida. Então, no pequeno grupo, você tem que tomar cuidado com a pessoa, como ela vai chegar e deixar o Espírito Santo mudar a pessoa. Amém? O Espírito Santo vai mudar. Meus irmãos, se ela chegou nova convertida e está dando a paz do Senhor, que nem fazia mesmo com a latinha de cerveja, responda amém. Ele vai se converter ainda. Deus teve paciência com vocês, tenham paciência com os outros. Amém? Eu não estou dizendo para virar bagunça agora, tudo virou bagunça. Não, estou dizendo nesse caso específico, uma experiência que valeu a pena, o Massal é de Jesus, a Cíntia é de Jesus, é um cristão presbiteriano, mas chegou no pequeno grupo nessa condição. Tomando sua cerveja e chegando todo o final do PG com a cerveja na mão. Não queria provocar ninguém não, ele bebia e ia buscar a esposa depois. Então você entendeu, o pequeno grupo, todas as coisas que ele não é. Então, como eu disse, no PG a gente procura cumprir o grande mandamento e a grande comissão. Amar a Deus acima de todas as coisas e expandir o Evangelho, pregar o ID de Jesus por todo o mundo. Um dos pequenos grupos que eu recomendo que não falte quando você estabelecer o seu é o das crianças. Na igreja nós fizemos assim, cada 4 pequeno grupo tem uma casa próxima onde ficam as crianças. Os pais deixam as crianças e vão para o pequeno grupo de adulto. Não é que as crianças atrapalham adultos, os adultos atrapalham as crianças porque a nossa linguagem é difícil para eles. Minha esposa prepara um audiovisual, prepara um filme, faz uma pipoca, e eles ficam felizes, levam convidados. Minha sobrinha chorou 2 meses porque o meu cunhado não conseguia ir buscar a coleguinha dela da escola, até que ele conseguiu. E a menina está lá com a gente até hoje. O pai leva ela toda quinta-feira no pequeno grupo das crianças. Enfeita a parede. Criança, se você colocar um balão na porta, eles vêm. E quando uma criança vem e ela é bem tratada, o pai vem depois. Um pequeno grupo de criança é importante, mas coloque líderes de criança, não vai colocar um irmão lá só para entreter as crianças, não. Na igreja eu não aceito que o culto infantil seja uma coisa para entreter as crianças, não. O pequeno grupo é um lugar de evangelização e o culto infantil também. As crianças oram, tem uma boa palavra, tem o seu lanche, tem vida com Deus. A criança se converte. Negócio de, não tem nada para fazer, põe as crianças lá no fundo da igreja. É melhor deixar lá no templo, então. A igreja tem que tratar as crianças com responsabilidade. A igreja se reúne tanto no templo, como também nas casas. No domingo na igreja, na semana na casa para evangelizar, confraternizar, edificar e servir. O lanche é importante. Tem que ter o lanche? Meus irmãos, para mim, tem que ter o lanche. Sabe por que tem que ter o lanche? É o único momento que o não crente conversa com a gente. É na hora do lanche. Ele se desarma. Nós decidimos assim. O pequeno grupo tem uma duração de 1h10. E se o anfitrião da casa quiser ficar com as pessoas lanchando até a hora que ele quiser, é uma decisão dele. Mas a reunião tem que ter 1h10. Por quê? Porque as pessoas podem ir, gostar e dizer, termina muito tarde, não vou voltar mais. Tem que terminar no horário, porque quem quer está dispensado para ir embora. São Paulo, assim como Goiânia, grandes capitais,
Os nossos pequenos grupos lá acontecem das 8 às 9, porque é o único horário que eu consigo ter as pessoas que saíram do serviço chegando em casa. Se esse pequeno grupo terminar 10 horas, ninguém vai mais. Porque a pessoa vai levantar para trabalhar em seguida. Então tem que ser uma reunião de 1h10 no máximo, aí depois tem o lanche. E o lanche é importante. Agora sim, tem que explicar, meus irmãos, que o lanche é uma coisa simples, uma bolacha, um chá, porque senão vai complicando. Eu tenho pequenos grupos lá hoje que eu tenho dificuldade, porque eles foram melhorando tanto que você vai lá, você chega lá, é uma festa de tanta comida boa. Mas eu fico preocupado com o irmão mais simples, que não pode levar na escala naquela mesma proporção. Então você tem que permitir um equilíbrio, porque senão fica aquele lanche muito caro e perde o foco. Mas o lanche é importante sim, o melhor momento para ganhar pessoas é o momento do lanche, conversar, né? A gente não faz apelo também, a gente deixa o Espírito Santo ir convencendo. Muita gente fala, pastor, o apelo. Meus irmãos, quando a igreja é boa, quando o pequeno grupo é bom, quando o Espírito Santo está trabalhando, tem pessoas que chegam e perguntam, não vai ter apelo para me aceitar Jesus? Eu quero ser batizado. Não precisa ficar se preocupando com apelo o tempo inteiro no pequeno grupo, não. Quem gosta, permanece. Eu não sei vocês aqui, mas na igreja eu cortei uma das coisas que era feito quando eu assumi a igreja, e era muito constrangedor. A igreja estava lá com 150 irmãos reunidos, aí uma irmã trazia uma convidada. Aí na hora do culto dizia, quem nos visita hoje? A pessoa assim, meio que tímida, fazia assim, né? Fica em pé para a gente conhecer. Meus irmãos, essa pessoa quer entrar debaixo do banco da igreja e se esconder de tanta vergonha. 150 irmãos, sabe o que os irmãos fazem? Vira todo mundo para trás e olha. E a pessoa quer se esconder. Meus irmãos, veja o que eu estou dizendo para você com convicção. O visitante, ele quer ficar sem ser identificado. Ele quer ficar no anonimato. Se ele gostar, ele vai voltar. Estou te falando porque na igreja muitas pessoas têm voltado porque eles não querem ser identificados ainda. E quando você faz o apelo, só tem ele na noite que não aceitou Jesus. E todo mundo olha para ele. E aí vai levantar a mão ou não vai? Às vezes a gente faz até com uma intenção boa, mas o objetivo final não é tão bom. Numa casa você pode apresentar ele para 10, 15 pessoas, ele não fica constrangido. Agora 150 irmãos na igreja, 200 de noite, você manda ele levantar, meu irmão. E se ele é tímido? Ele sai morto de vergonha, ele diz, nunca mais eu volto aqui, fica vermelho, quer se esconder, porque ele diz, meu Deus. Ele olha para o lado para ver quem mais visita, é só ele. Depois vamos pensar aqui então, o grupo AME é uma parte desse organismo vivo que auxilia na multiplicação do corpo que é a igreja. Você viu que nós usamos a expressão auxilia. Ele não é o principal, ele é um dos componentes que auxilia, como a EBD, como os ministérios, como o acampamento, o encontro de casais e tantas outras coisas. Eu tenho pessoas lá na igreja que os maridos não frequentam a igreja, mas vão nos encontros de casais. Todo encontro de casal, o marido de algumas irmãs vão, porque eles gostam da comida, eles falam assim, pastor, eu vim por causa da palestra. Você vai dar uma palestra aí sobre família, eu quero ouvir a palestra. Nós estamos trabalhando agora um livro do Gary Chapman, chamado As 4 Estações do Casamento. E tem muitos casais indo, porque dizem, eu quero saber qual é a estação que está meu casamento, se está no inverno, no outono, no verão, quero saber, então eu vim por causa da palestra. E aí o Espírito Santo aproveita e já trabalha essa pessoa. A palestra é só a isca. Amém? Então nós temos que pedir para o Espírito Santo sabedoria para a gente usar todas as ferramentas que auxiliam, certo? Auxiliam na multiplicação do corpo que é a igreja. Essa expressão organismo vivo, eu gosto muito da Bíblia, porque se é um organismo vivo, ele também vai se multiplicar. Amanhã eu vou pregar aqui sobre a multiplicação. A ideia é essa. Uma mãe geralmente quer multiplicar os filhos. Biblicamente, quando a mulher não multiplicava, ela tinha até um sentimento de tristeza. Biblicamente, a igreja precisa multiplicar-se. Amém? Qual é a estrutura de um grupo AME? Qual é a estrutura dele? Ele tem um líder. Esse líder, como eu disse, é submisso à igreja, fiel à liderança pastoral. Pastor Jackson já leu e eu também já li um livro sobre a questão do líder ser fiel.
Qual o nome do livro mesmo? Lealdade, né? Lealdade e Deslealdade, né? É um livro excelente de se ler. Lealdade e Deslealdade tem que ser. Também tem. Excelente livro. É um bom diagnóstico para você ver aquele líder que vai ser o Judas, né? Você já consegue identificar mais ou menos as características dele, você já corta ele antes dele dar problema. Outra coisa. Não, Israel não gosta. Outra coisa, não estabeleça nenhum líder de ministério ou de grupo pequeno que você não tenha certeza, porque para tirar depois é mais difícil tirar do que colocar. E depois que ele cria asas, ele se torna a cabra líder. Ele não faz nada, mas põe os outros para fazer. Eu conheço vários desses que deram trabalho. Então lá na igreja eu chamo para a conversa. Primeira ideia é o seguinte: não concordo com o dízimo. Não concorda com a igreja, então. Não quer que essa igreja cresça, por que eu vou colocar ele aqui para trabalhar comigo? Não trabalha, meus irmãos. Não trabalha e não tem negociação. Eu estou falando para vocês, vocês são de outra igreja, mas lá na igreja não trabalha. Eu não permito que o dirigente do culto seja um não dizimista, porque ele não vai orar pelos outros, porque ele é infiel. Ele não tem autonomia para orar pelos outros. Não tem autonomia. Como é que ele vai pedir para Deus abençoar as finanças dos outros, nem ele acredita? Não ora. Fica no banco e ponto final. Esse sou eu e eles já me conhecem lá e nós vamos caminhando assim. Ele tem que ter um líder em treinamento, que é a pessoa que vai assumir o grupo quando o grupo multiplicar. Certo? Se você não tem um líder em treinamento, você multiplica esse grupo e esse grupo não tem liderança. Na igreja nós temos estatutário o seguinte: os membros da diretoria precisam ser todos dizimistas. Esse é um ponto do nosso estatuto, é estatutário, né? Então, o que é estatutário, a gente faz valer. Membros comuns, não. Mas, por exemplo, pastores que são auxiliares também, não. Eu estou para conversar com os pastores que são auxiliares lá da igreja para estabelecer algumas metas. Tem que ter um anfitrião. Eu disse que ele precisa gostar de gente, porque se ele não gosta de gente, por que receber pessoa na casa dele? Ele vai começar a dar problema. Precisa ser marido e mulher que concordem também. Precisa ter um secretário, que é alguém que escala as pessoas que vão ser responsáveis pelo lanche. Lembra da data de aniversário. Nos nossos pequenos grupos nós estabelecemos também que a ação social parte de lá. Se o grupo sabe que um irmão não pode pagar a conta de água, o grupo se reúne e paga. Se ele não conseguir, leva para a igreja vê o que pode ser feito. A única coisa que a nossa igreja não faz é dar dinheiro. Nós não damos dinheiro para ninguém. A gente compra o remédio de quem está doente, a gente compra o gás se precisar, a gente dá a cesta básica, mas nós não damos dinheiro para ninguém. Independente de quem seja, lá na igreja nós não damos dinheiro. Tinha uma irmã que estava para ser despejada, nós depositamos o dinheiro na imobiliária e pagamos o aluguel dela, mas nós não damos o dinheiro para ninguém. Porque a igreja, eu não entendo que dá dinheiro, a igreja auxilia numa ação social pontual. A nossa igreja tinha as 13 cestas básicas sendo doadas. Sistematicamente por 3 anos. Eu fui fazer um mapeamento, só 3 famílias precisavam. O restante recebia porque a igreja dava. Não, mas por que você recebe? Porque a igreja dá. Você precisa não, posso cortar? Pode. É que a igreja dá, pastor, eu recebo. Precisa ter os membros, é lógico que esse grupo também precisa de membros e ele vai convidar outras pessoas para participarem. Depois nós temos o seguinte: a duração, como eu disse, 1h10, não pode ser muito longa a reunião. As crianças não aguentam. No PG das crianças, quando dá 1h10, eles já estão subindo no telhado. Terminou a lição, eles já comeram tudo, eles estão tocando terror. Se os pais não forem buscar a casa do anfitrião, eles quebram literalmente. E eles não faltam. Eles não faltam. Então a minha esposa que cuida dessa parte, eu não tenho vocação, né? Eles amam a minha esposa é muito brava e eu não sei como as crianças gostam tanto dela. Então assim, 1h10, pontualmente, dá tempo de fazer tudo, segue o roteiro.
Oração, palavra, oferta, lanche, tudo bem feitinho, vai dar certinho. Uma das recomendações é o seguinte: nós não temos um irmão que toca o violão. Todo mundo usa um pendrive e leva um equipamentozinho para produzir o som e canta juntos. Por quê? Se um irmão toca violão, quando multiplica o grupo, você não tem um irmão que toca violão no outro. É o pessoal que vai para o outro e diz: eu não vou não. Só tem violão nessa e a outra não tem violão. Então, mesmo que tenha alguém que toque, ninguém toca. Todo mundo segue o roteiro, todo mundo acompanha a letra. E nas casas agora, como tem esse negócio da televisão passar a letra, a maioria dos irmãos da igreja adotaram de passar junto a letra. Então, eles cantam olhando a tela, adoram a Deus, todo mundo junto. E ficou legal. Tá? Para a ideia de você não reproduzir uma coisa que você não consegue multiplicar nas outras. Tem que ser padrão. Que aí ninguém vai dizer: vou visitar do outro que é melhor. Que sabendo que lá tem o tocador, o lanche lá é maior que o nosso também e tal. Ele começa a querer mudar. Quando se trata de toda a igreja também, no começo nosso, nós decidimos por afinidade, porque a pior coisa que existe é você obrigar alguém a ir num lugar que ele não quer. Então eu vi os irmãos que tinham mais afinidades e perguntei: você quer ir para o grupo de quem? Eu gostaria de ir para o grupo do irmão tal, eu me identifico com ele. Aí nós fomos passando dessa forma e todo mundo foi alocado onde queria estar. Isso é muito importante também, porque senão o pastor ou o líder diz: não, você vai para a casa do fulano, vai para o ciclano, eu estou mandando ir para aquele lugar. Não, as pessoas não vão ficar. Os jovens e adolescentes, nós temos pequenos grupos só deles também. Eles não se identificam com todo mundo, eles têm aquela turma deles, né? E é essa turma que fica juntos. Certo? Sim. Uhum. É uma boa pergunta. Nós decidimos como diretoria o seguinte: existem aquelas banquetas plásticas que suportam uma certa quantidade de quilos. E existe uma outra cadeira que é uma cadeira, eu não vou me lembrar a marca, eu acho que é Marfinite, que suporta até 140 quilos. Então nós perguntamos para os anfitriões quem tinha cadeira suficiente e quem não tinha. Os que não tinham, a igreja doou, porque é uma única doação que acontece e fica na casa dessa pessoa sempre, não vai e volta. Então nós compramos banquetas e essas cadeiras e deixamos nessas casas para atender. Porque eu entendi que para o anfitrião seria pesado ele produzir isso e depois os grupos já ofertam, com a própria oferta pagou essas compras. O lanche é que é rotativo entre eles, feito escala, mas nós fornecemos sim essa estrutura. Das crianças, tudo é a igreja paga o lanche e a igreja fornece todos os assentos. Das crianças a igreja paga, né? Nós temos um investimento aí aproximado de 250 a 300 reais mensal para as crianças, entre pequenos grupos e ministério, tudo é a igreja que fornece. Tá? Eu acho que é importante a igreja fazer isso sim, né? Aí cada igreja vai estudar, porque é uma vez só, meus irmãos, você vai comprar isso e vai ficar lá. Agora, o lanche das crianças, por que a igreja dá o lanche das crianças? O mesmo pai que é escalado para o lanche do adulto, pode ser que depois seja escalado para o lanche da criança e pesa. É uma casa só que paga tudo. Lá na igreja a gente cortou algumas coisas, olha só. Quem paga o acampamento do adolescente é o pai, ele paga um encontro de casais, ele paga o lanche da criança, quando vai ver ele já pagou tanta coisa que ele está dizendo: meu Deus, não vou mais vir nessa igreja não, tudo tem que pagar. É pesado, meus irmãos. Uma casa que tem 4 pessoas que vai para o acampamento e só o pai trabalha, é pesado. Aí lá vem o pastor pedindo o lanche das crianças, isso e aquilo, agora doa a cadeira. Então a gente procura como igreja diminuir o peso disso. Amém? Isso é importante sim. Depois nós temos aí também, nós falamos da duração, não é isso? Que deve ser aproximadamente 1h10. Já nós vamos para o intervalo. A multiplicação do grupo AME. A multiplicação do grupo AME é o resultado de um trabalho intencional, abençoado por Deus. Nesse trabalho há 2 palavras-chave: metas e multiplicação. Nós não temos meta para ser cumprida no sentido de obrigatoriedade, mas tem que ter um alvo também. Por exemplo, o líder estabelecer: nós queremos esse mês convidar 15 pessoas. Não significa que os 15 irão, mas o grupo convidou 15. Agora, se não tem meta nenhuma, convida quando quiser. E ninguém convida ninguém.
Ah, pastor, já convidei 15 vezes e não veio. Convida outro e continua orando por essas pessoas até que aconteça. Então nós temos uma meta e realinhamos as coisas quando nós percebemos que não está dando certo. Não existe nenhum problema você mudar. Que eu falei, nós não tínhamos antes as férias dos grupos. Eu entendi que estava pesado e resolvi trazer as férias para os grupos. E todo mundo recebeu de bom grado. Então, não é nada engessado, tudo é flexível, tudo é passível de mudança. A igreja não pode ser radical achando que porque estabeleceu daquele jeito nunca mais muda, senão essa igreja também, ela não cresce. Eu tenho um exemplo lá na igreja, eu não sei como vocês lidam com isso, mas eu tenho um menino lá que ele usa boné todos os cultos. E esse menino já me trouxe vários transtornos com pessoas que chegam de fora. Ele usa boné todos os cultos. Aí você fala, pastor, se ele for no fora, ele não entra de boné. Ok, aí eu perguntei para ele, logo que ele chegou lá na igreja, por que você usa boné todo santo dia? Eu casei você de boné. Ele arrumou um chapéu para casar. Pô, pastor, é simples. Eu fiquei calvo aos 18 anos e eu tenho vergonha da minha calvície. Eu não gosto de que as pessoas vejam que eu sou calvo. Meus irmãos, eu vou mandar esse menino embora da igreja? Eu vou obrigar ele para uma peruca? Ele não vive em pecado, anda em santidade e é um líder fiel da igreja. Falei, meus irmãos, se vocês não aceitam ele de boné, eu não posso fazer nada, mas ele fica de boné e não me dá trabalho. Só ele usa boné. Vocês já perceberam que o menino tem problema com a calvície? Eu nunca vi ele sem boné. Um dia só que o boné dele caiu no acampamento, ele saiu correndo. Vergonha. Ele não aceita que ele ficou calvo, muito novo. Aí, meus irmãos, cada pessoa tem que avaliar a sua igreja, mas eu estou dizendo aqui, eu não considero que esse menino está em pecado, porque ele usa o boné. Eu gostava no começo? Eu não gostava, mas eu chamei ele para conversar e saber por que ele usava boné. Ele me explicou, ele me convenceu de fato. E ele casou de chapéu. Então significa que o problema dele não é só na igreja, é geral, ele tem... Certo? Por isso que eu disse, a igreja nós temos que ir arrumando, ajustando a bagagem no caminho... com muita sabedoria, que a gente pode perder mais do que ganhar se a gente for um pouco extremista. Há um ditado que diz, aquele que falha em planejar, planeja falhar. É a mesma coisa, aquele que mira no nada, ele acerta de cheio. Então, a ideia que eu entendo é assim, eu demorei na igreja 6 anos... para ter pequenos grupos, mas eu não perdi ninguém e ganhei pessoas. Muita gente perdeu porque quis ser radical, obrigar e copiar modelo dos outros, por isso que perdeu. Um pastor tem que ser flexível e avaliar se a sua comunidade está pronta ou não. Se não está, ora mais um pouco, caminha com ela mais um pouco, porque essa comunidade é a comunidade que sempre te respeitou. Não fique usando esse termo, você não está na visão. Eu entendo o seguinte, se você falar para alguém que ela não está na visão, a palavra divisão significa 2 visões. Você está dizendo para ele literalmente, você é uma outra pessoa que tem outra visão. Meu amigo pessoal da PIB do Parque São Rafael tinha uma igreja com 250 membros. Ele foi na mesma conferência que eu. Ele voltou o caminho inteiro no carro dizendo, pastor Sérgio, a igreja lá agora vai bombar. E eu fiquei preocupado, falei, o que ele quer dizer com isso? Pastor Sérgio, a igreja vai bombar. Liguei para ele, falei, pastor, vamos tomar um café. Ele é meu amigo e mais velho que eu. Pastor, vai devagar. Pastor Sérgio, a partir de agora é o seguinte, eu vou chegar na equipe pastoral, eram 5, e vou dizer, quem está na visão fica, quem não está sai. Pastor, vai dar errado. Sou mais novo que o senhor, eu sei que o senhor não deveria nem estar conversando comigo, mas vai dar errado. Resumindo, ele chegou na equipe pastoral e falou, quem está comigo fica, quem não está vai embora. 3 pastores foram embora. Logo de cara. De 250 membros, eles ficaram com 160. Agora ele nem sabe que visão que ele está mais. Ele mesmo está dizendo, pastor Sérgio, eu nem sei se eu estava na visão. Fez mal para ele, isso prejudicou a igreja sustentava mais de 10 missionários, a igreja não consegue mais mandar o envio para os missionários. Ele quebrou a igreja. Hoje ele diz, pastor Sérgio,
se eu fosse mais cauteloso, eu teria feito tudo diferente. E eu não teria perdido ninguém. O irmão chegou para mim e falou, pastor Sérgio, eu não vou para a casa dos outros ficar passando em culto nenhum. Eu falei, amém. Você é bem-vindo aqui na igreja do mesmo jeito. Não obrigue ninguém a fazer uma coisa que ele não quer. Só vai tocar no teclado se for do pequeno grupo, senão você não vai não. A partir de agora, ou você é do grupo ou não toca. Não funciona. Isso não é maneira de evangelização, isso não é maneira amorosa de se tratar a igreja do Senhor. Faça lentamente, com oração vai dar tudo certo. Amém? Lentamente, sem pressa. Esse ditado é interessante, então tem que planejar, porque se você não planeja também, né, o pastor não sabe onde ele vai chegar. Vou dar a última fala e dar o intervalo, então. Assim, na dependência de Deus, nos dediquemos à multiplicação de nossos grupos. Vou concluir te contando um segredo. A nossa igreja chegou a ter 15 pequenos grupos. Sabe por que ela só tem 8? Porque eu entendi que 15 pequenos grupos não estavam com saúde. E que eu tinha um levedamento da massa e eu não tinha líderes que seriam fiéis até o fim. Orando e refazendo o mapeamento, conversando com os outros pastores, conversando com a minha esposa, nós chegamos à conclusão seguinte: é melhor eliminar esses grupos, unir eles a outros, do que ter problema na igreja. Você entendeu? Porque pode ser o nosso orgulho dizer assim, eu tinha 15. Os amigos sabiam que tinha 15, agora foi para 8, vez de multiplicar, foi reduzir, mas eu tenho 8 com saúde. Não adiantava ter 17 doente, 15 doente, 8 grupos com saúde. O DNA da igreja e da denominação está presente nesses grupos. O DNA daquilo que Deus direcionou para o pastor da igreja está nesses grupos. Eu viajo tranquilamente. Quem está pregando nesse domingo é o líder dos jovens da igreja. Ele é meu filho na fé. Eu confio nele. Eu estou com 2 pastores na minha equipe, porque eu confio neles também. Eu estou com um seminarista que eu falo de púlpito que ele vai ser ordenado quando cumprir todos os requisitos, porque ele tem vocação pastoral, ele prega, ele dirige a ceia, me auxilia no batismo, ele visita comigo, ele faz tudo o que eu faço para ele aprender, porque se eu não deixo ele fazer, ele não será um bom pastor. Eu tenho um pastor que hoje está numa congregação, que é o pastor Ricardo, que eu ordenei ele também e deixei ele fazer todas as coisas, mas ele tem o meu DNA, o DNA Batista Independente e o DNA de Deus. Então nunca tenha esse tipo de orgulho. Se está 10 grupos, você precisa reduzir para 5 e falar, e o que o povo vai pensar? Não vai pensar nada, a igreja é de Jesus, você é o pastor de lá. O que os outros vão pensar não importa, o que importa é o que Deus pensa sobre nós. Amém? Eu me importo muito com o que Deus pensa de mim. E se eu estiver errado, eu peço perdão a Ele e recomeço. Agora, o que os outros pensam não importa. Amém? Então, cada igreja local se dedique para planejar essa multiplicação na dependência de Deus e não tenha vergonha de recuar. Nós estamos com todos os pequenos grupos parados por causa da pandemia. Tem irmãos que são um pouco mais veementes. Um irmão ligou para mim e falou, pastor Sérgio, estamos na fase verde. E agora, por que os grupos não podem funcionar? Aí eu falei para minha esposa, e o que eu respondo para ele agora? Porque você tem que responder com amor. Aí eu falei para ele, irmão, eu vou perguntar para você algumas coisas, o irmão me responde, a gente volta a conversar. Primeiro, quem vai comprar um termômetro para cada pequeno grupo? Porque cada pequeno grupo vai ter que ter um, é R$200, 1.600. Quem vai oferecer máscaras à disposição descartáveis para aqueles possíveis que chegam 100? Terceiro, a sua casa e a casa dos demais pode distanciar 1,5 metro de cada pessoa e colocar todos os participantes lá dentro ao mesmo tempo? Dentro de uma sala de 4x4? Segundo, quem será o responsável por essas pessoas se eu, como pastor da igreja, não for? Aí ele respondeu, pastor, não temos o termômetro, não temos condição de 1,5 metro de distância, não temos condição de oferecer máscara descartável, a minha pergunta não tem sentido.
Mas você entendeu? Eu tive que ser com muito amor, fiquei raciocinando lá. Enquanto ele dormia, eu estava lá pensando, o que eu vou responder para esse abençoado? Mas eu respondi de uma forma que eu convenci ele que era o melhor. Ou você pode simplesmente ligar, ser arrogante e dizer, eu sou pastor da igreja, por isso que não voltou ainda. E aí você perde o camarada, que ele começa a contar para todo mundo. O pastor foi grosso comigo no telefone. Então, meus irmãos, nós aqui lidamos uns com os outros. Lidar uns com os outros é difícil. Então, não pense que pequenos grupos só tem coisas boas. Tem muita coisa para ajustar, você tem que se dobrar muito para que as coisas aconteçam de forma que seja um projeto abençoador. Vamos orar e vamos para o intervalo. Espero até aqui estar conseguindo transmitir alguma coisa que era o objetivo. Se não tiver, eu peço perdão. Depois, no fechamento, vocês podem me cobrar disso. Mas o que eu entendo é assim, eu tenho que ir falando os pontos de vivência que eu vou lembrando e recebam com humildade. Não é porque eu sei tudo, é que eu já estou fazendo e eu acho que eu posso dizer porque eu já fiz alguma coisa errada e já corrigi a rota. Né? Então, é isso aí. No segundo tempo, a gente vai mais breve, falta pouca coisa para terminar um pouquinho antes, porque talvez você precise sair, fazer outra coisa e termina um pouquinho antes. Pode ser que aí todo mundo consegue concluir junto e ir embora. Vou ser bem objetivo, a gente fecha para todo mundo conseguir. Eu acho que vai ser objetivo e assim fica bom para todos. Combinado? Acho que é melhor, porque eu não gostaria que um começasse a sair e o outro, porque tem compromisso, a gente sabe que sábado é difícil para nós. Senhor, nós estamos na Tua presença. Somos gratos a Ti por esse tempo, por aquilo que o Senhor tem produzido em nós através da Tua palavra. Queremos ser humildes e reconhecer que não sabemos todas as coisas e que, na verdade, na dependência do Senhor, os pequenos grupos podem ser uma bênção. Rogam ao Senhor que cada pastor, cada líder e cada membro que me ouve, ele possa digerir esse conteúdo e colocar em prática. Guarde as nossas vidas, salva a comunidade, estabelece os Teus propósitos sobre cada um de nós. Nós oramos gratos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Sentai-vos, irmãos, vamos ganhar o tempo aí. Comida muito boa, então a gente acaba ficando mais tempo. Se deixasse aí, a gente ia mais tempo. Então nós vamos falar um pouquinho de novo aí, relembrando o que é o discipulado. E o que está descrito aí é que discipular é levar uma pessoa através do ensino bíblico e do próprio testemunho e exemplo, a experimentar a vida de Jesus. Isso é o discipulado. Está bem resumido e bem objetivo, e é assim que nós acreditamos como BCIB, como pastores locais, que esse é o verdadeiro discipulado. O discipulado, então, é reproduzir essa vida de Jesus. E o discipulador, ele é um instrumento usado pelo Espírito Santo para alcançar esse objetivo. Então, quando alguém se diz discipulador do outro, ele deve se colocar nessa condição de ouvir Deus e saber o que ele pode abençoar a vida de outra pessoa. Nós compartilhávamos pela manhã, nós os pastores, e eu tenho grande alegria de poder dizer isso sem nenhum tipo de constrangimento. Foi o discipulado, foi o amor de outros pastores por mim e pela minha esposa que nos fez chegar até aqui. Porque nós, como todos os casais, passamos por crises e dificuldade, nós achamos alguém que nos acolheu, em nenhum momento passou a mão na nossa cabeça, mas nos confrontou com amor e nos orientou. É assim que é o verdadeiro discipulado. Eu me lembro de Jesus com uma mulher samaritana, ele confronta ela, mas porém ama essa mulher, e ela se torna aí uma missionária, né? Se torna alguém que propaga o nome de Jesus a alguém. Mas não pode ter essa ideia de discipulado de querer que o outro seja igual a você, que preste conta da vida, do dinheiro, que dê um pastor dízimo para o outro. Isso aí não é discipulado, isso aí na verdade não tem nada a ver com Jesus. Certo? Porque se você arrebanha aí 10 pastores e diz que está discipulando eles e eles dão o dízimo para você, na verdade se tornou um trabalho, né? Se tornou visando lucro, e não é isso que Jesus deseja. O que a gente recebeu de graça deve dar aos outros. Eu tenho experimentado isso na minha relação, no meu casamento, para vocês terem ideia do valor disso. Quando o meu filho passou por uma crise entre ali os 18 e 19 anos, o meu discipulador chamou ele
na casa dele e conversou com meu filho. Quando esse meu discipulador, que é da Igreja Batista Brasileira, foi na nossa igreja pregar, o meu filho falou para ele: eu tenho uma grande admiração e respeito por você, porque você me aceitou como eu estava naquele momento e me ajudou. Amém? Então ele cuidou do meu filho como eu cuidaria também. Isso é um discipulado, isso é alguém que deseja o bem-estar do outro. Então é isso que nós procuramos com o discipulado. O discipulado ainda é o acompanhamento do processo de crescimento que vai da conversão à maturidade cristã. Uma outra coisa que tem que ser mudada é aquela ideia que o discipulado é um curso preparatório de batismo. Isso é uma introdução aos princípios da fé. O discipulado ele segue por toda a vida, porque a maturidade cristã, ela nunca termina. Nós estamos crescendo sempre. Mas é o que eu disse, observado a realidade, você não pode direcionar pessoas para discipular os outros na igreja antes que ele alcance essa maturidade. A minha esposa sofreu muito quando uma vez ela compartilhou com alguém coisas do seu coração e de repente ela percebeu que outras pessoas estavam sabendo assuntos que ela confiou a uma pessoa de forma específica. Isso não pode, tem que gerar o ciclo da confiança e a pessoa também tem que estar disposta a dizer, em alguns casos que a igreja já chegou ao discipulado de 1 a 1, dizer: esse assunto já é pastoral e eu vou levar ao pastor da igreja. Você não pode assumir o lugar também do pastor dessa pessoa. Isso é uma recomendação que eu quero deixar também, que é muito importante, porque senão engessa as coisas e complica esse processo de discipulado. Nós temos então essas 3 dimensões do discipulado: espiritual, que eu disse, educacional e relacional. O primeiro, que é o espiritual, ele trata de hábitos espirituais, seria Jesus em nós, a leitura da palavra, um material de ajuda, ensinar essa pessoa a tempo de jejum e oração, levar essa pessoa às práticas da vida cristã. Um dos livros que eu gosto muito, que ajuda nessa área, é Richard Foster, Celebração da Disciplina. O Peregrino também ajuda muito, e tem aquele outro, Ficção Bíblica, Em Meus Passos, O que Faria Jesus. São todos materiais que eu recomendo para levar o novo convertido a uma maturidade espiritual. Richard Foster, A Celebração da Disciplina, é fantástico no sentido de levar a pessoa à maturidade cristã. Paralelo, é lógico, que a Bíblia, que é o primeiro manual de fé e prática e a ferramenta mais importante. Mas a pessoa precisa de um material para que essa pessoa seja ajudada. Em Meus Passos, O que Faria Jesus, também vale a pena ler muito. É uma comunidade que se reúne e toma uma decisão de, antes de fazer qualquer coisa, perguntar como Jesus agiria no meu lugar. Isso é muito importante também. Eu já venci muitos desafios, muitos confrontos com membros e líderes, me colocando nessa pergunta. Vou compartilhar uma experiência bem rápida. Um dia eu ia indo para a igreja, uma reunião de líderes, e eu saí de casa. Eu não sei se os outros pastores ficam irados e nervosos, mas eu fiquei irado e nervoso aquele dia e decidi que eu ia chegar lá na igreja, lá, e ia colocar toda a liderança no lugar. Essa foi a minha decisão. Falei, hoje eu pego os irmãos e coloco todos no lugar deles de forma devida. E eu ia dirigindo, e aí Deus disse o seguinte para mim: para o carro, dá meia volta e volta para casa. Eu falei, não, estou ouvindo vozes. Nervoso do jeito que eu estou, vou resolver isso agora. E aí eu senti mais uma vez, disse, não, acho que é o Espírito Santo que está falando comigo. Parei o carro e Deus disse assim: você vai voltar para casa, porque hoje você não vai tratar os meus filhos como um pai trataria eles. E eu mandei uma mensagem no grupo da liderança e disse: hoje eu estava indo para a reunião, o Espírito Santo falou para mim que eu não trataria vocês como filhos. Estou voltando para casa, vou orar e nós conversamos na semana que vem. Na outra semana eu estava desarmado pelo Espírito Santo e a reunião foi boa. Eu considero que naquele dia, se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo, eu teria entornado o balde e a coisa tinha ficado ruim na igreja. Você entendeu qual é aquela ideia que a gente falou lá atrás do Espírito Santo? É ouvir, ser sensível, entender que nós iramos. E a Bíblia diz, você tem o direito de irar, porém você não pode pecar. E eu ia pecar. Acho que todo mundo já teve esse sentimento, aquele negócio que você fala assim, vou pedir 5 minutos emprestado para Deus, que não existe, né? E vou chegar chegando. Esse dia Deus falou, volta. Então esse é o discipulado espiritual, levar essa pessoa a crescer, materiais que ajudem essa pessoa também. Depois nós temos aí o educacional.
que é aquilo que eu falei, retiros, cursos, ferramentas que auxiliam essa pessoa. Por exemplo, eu gosto muito de um livro que é Uma Vida com Propósito, que é do Rick Warren. É um livro muito bom também. Nós temos aí Bill Hybels falando sobre liderança também. Nós temos o Tanque Vazio, que eu não vou lembrar o nome do autor. Temos o Discípulo Radical. E temos os outros livros que você pode agregar para essa pessoa. Eu leio muito, eu tenho uma estante lá preenchida, mas boas literaturas. Os que não prestam, eu já selecionei um cantinho lá, que são livros que realmente... Tem autor que escreve todos os versículos bíblicos e vende. A Bíblia eu já tenho, né? Então eu deixo no cantinho e leio a Bíblia. Agora tem autores que foram inspirados pelo Espírito Santo e escrevem materiais que a gente pode levar ao crescimento educacional. É importante de vez em quando chamar uma pessoa de fora para falar com a sua liderança, dar um treinamento sistemático, igual a minha esposa busca sempre pessoas para fazer seminários para as professoras das crianças, né? Para poder então crescer. Eu na igreja estabeleci um trilho para ser do ministério de música também, porque é o ministério mais requisitado das igrejas, né? As pessoas chegam e querem ser da música, porque fica tocando, está com o microfone na mão. E eu estabeleci um programa também. Hoje nós temos um critério, um trilho, para que seja do Ministério de Música. Eu tenho um pensamento individual de que uma pessoa que diz para mim que tem o chamado do louvor, mas é desafinado, ele precisa orar mais um pouco e ter certeza se ele tem chamado para o louvor, porque ele é desafinado. O que ele pode fazer é como líder de música da minha igreja. Ele era muito desafinado, muito ruim, estudou muito e conseguiu forçar isso, e ele tem uma afinação excelente, até professor hoje de canto, mas ele forçou isso para acontecer. Mas tem gente que diz: pastor, eu tenho o dom de ser eu tenho o dom e quero ser do ministério de louvor, mas o seguinte, vamos lá, chamou o professor de música, faz o teste, está tudo desafinado. Eu falo: irmão, precisa rever, orar aí, porque se quiser fazer aula, a igreja deixa fazer aula. Quem seleciona quem vai ser do louvor é o professor de música. Nossa igreja não resolve isso. É teste vocacional mesmo, é cantar. Se ele desafinou, ele vai ter que fazer aula. E quem toca também, nós temos um trilho, todo mundo continua estudando. Porque se não continua, o músico fica bom e ele não quer tocar com músico ruim. Você sabia disso? O músico bom não toca com músico ruim. Ele fala: eu não quero tocar, pastor, porque ele está ruim demais, está atrapalhando tudo. E o que desafina também, manda ele alcançar a nota, não alcança e atrapalha tudo. Então, na igreja, a gente também tem que estabelecer algumas coisas. As pessoas não vão gostar? No começo não, mas depois elas vão entender. Tinha uma irmã lá na igreja que falou: pastor, eu sou do louvor, mas eu só canto fora do microfone. Eu falei: irmã, não vai cantar mais aqui. Se todo mundo está no microfone, a irmã tem vergonha do microfone, a irmã não é do louvor, a irmã tem vergonha do público, a irmã tem que tratar isso. Aí hoje eu achei uma saída para ela. Ela é da intercessão do ministério de louvor. Eu coloquei ela na intercessão, ela está feliz, porque ela faz parte do louvor, mas ela não canta, porque ela não segura o microfone, ela ora pelo louvor. Mas você tem que ter, meus irmãos, muito jogo de cintura. Tinha um outro lá que era do Ministério de Casais. Eu falei: como é que tira essa irmã do Ministério de Casais? Ela não serve no ministério, ela só atrapalha. O líder estava ficando invocado. Aí eu orei e falei: Deus, essa irmã, o que ela faz? Aí eu vi essa mulher fazendo tudo na igreja. Falei: já sei, vou tirar ela do Ministério de Casais e vou oferecer para ela diaconia. Foi dito e feito. Quando eu falei: irmã, você está saindo do Ministério de Casais porque eu entendo que a irmã não tem perfil para isso. Fez um bicão, olhou feio, falei: mas a irmã vai ser diaconisa. Ela: aí sim, pastor, aí eu vi, é comigo mesmo, pastor, eu vou ser diaconisa. Eu ordenei ela mesmo: você está servindo à vontade. Eu não enrolei ela, de fato ela é diaconisa. E ela no Ministério de Casais não serve, então a gente tem que ter essa percepção. E os treinamentos e os programas ajudam a gente a identificar, mapear os dons que cada um tem. Amém? Faça na sua igreja, eu recomendo também rede ministerial. Não sei se vocês já fizeram a rede ministerial. Eu fiz lá na igreja. Você consegue mapear os dons dos irmãos e direcionar cada um para o seu ministério de acordo com o seu dom. A rede ministerial é muito importante. Pesquise depois. Não dá tempo de falar sobre isso agora. Eu conheci através da igreja de Fortaleza. E também tem o relacional, que acontece esse discipulado dentro dos ministérios e também dentro dos grupos AMES. Então essas pessoas vão ter o relacionamento trabalhado, o pequeno grupo ajuda a realinhar também esse discipulado relacional de cada pessoa. Resumindo, nós vamos procurar dar conhecimento bíblico essencial, formar o caráter dos discípulos e enviá-los para o seu
destino que é serem produtivos, amém? Mas trabalha. Meus irmãos, veja na Bíblia, para mim a maior referência de um homem que enxerga líder é Barnabé. Barnabé olha Paulo e ele diz, essa pedra ela é bruta, mas se for lapidada, vai virar coisa boa. Quando Paulo começa a trabalhar com aquele perfil dele, ele olha para João Marcos e diz, João Marcos aí pisou na bola, o que Barnabé faz? Traz para perto de mim. Lapidou João Marcos, o que Paulo falou? Traz ele que ele é muito importante para mim. Nós precisamos ser Barnabés nas nossas igrejas para formar líderes de ministérios, de pequenos grupos e todos os ministérios na igreja. Lapidar essas pedras brutas que chegam na igreja, usar o perfil que ela tem em favor do reino de Deus. Eu tenho uma irmã que ela é muito ríspida nas respostas, mas ela é uma bênção, então eu procuro todo jeitinho de conversar com ela. Quando eu ligo com ela, ela já está armada. Se eu ligo para ela, ela fala, o que foi, pastor? Eu falo, irmã, está bem? Está tudo certo? Está tudo bem, pastor. Ela vai amansando, mas ela já pergunta, está tudo bem, pastor? O que foi? Ela já dá aquela tacada na gente e a gente fica até com medo. Mas é uma boa filha de Deus, só que ela é bravinha. Então, o discipulador, em muitas igrejas, o grupo de pessoas que geralmente estão dispostas a fazer outros discípulos é reduzido, dificultando o crescimento e a propagação da obra de Deus. Então nós precisamos rever essa ideia também. Quando um cristão, ele compreendeu e ele assimilou as lições básicas da vida cristã, ele já tem os requisitos mínimos para discipular um novo na fé. Talvez ele não vai discipular alguém que ainda está maduro, mas um novo na fé ele já consegue. Então a ideia é o seguinte, o Grupo AME ainda vai projetar um livro de primeiros passos. Quando eu discipulo essa pessoa nos primeiros passos, ela já pode discipular o outro, e conforme ela vai passando de etapas, ela vai podendo então discipular a pessoa de forma mais objetiva e madura, passo a passo. Conforme ela fez a lição 1, ela já pode ensinar alguém a lição 1, ela fez a 3, ela já pode ensinar o outro a 3, ela só não pode ensinar a lição 10 porque ela ainda não vivenciou essa questão na prática. Nós devemos entender também que ninguém, no início, possui todas as características ideais para ser um discipulador. Essas coisas se obtêm precisamente por meio da experiência de ensinar os outros. Ninguém nasce sendo pai, líder ou profissional. Isso se aprende ao longo da vida. Então, passo a passo. Por isso você tem que ter o líder e o auxiliar, porque você vai deixar ele aprender. Os pastores que estão comigo, eu tenho que deixar eles conduzir a ceia, eu tenho que deixar eles poder aconselhar alguém e monitorar isso, porque senão eles nunca vão fazer na prática. Só o dia que for ordenado, eles vão fazer tudo errado, né? A única coisa que eles não fazem é dar a bênção. Mas as demais coisas da igreja, o seminarista faz todas as coisas para poder ele crescer e ser um pastor melhor do que eu. Essa é a minha expectativa. Quando ele prega e eu chego e vão falar, pastor, mas o seminarista trouxe uma palavra hoje, eu falo, glória a Deus, eu não posso ficar com medo. E agora? E se ele pregar melhor do que eu e os irmãos quiser que ele seja pastor? Nada a ver. A cadeira que eu sentei só Deus tira. Ele vai ser melhor e superior do que eu e vai servir o reino. Amém? Essa é a ideia. Os requisitos para ser um discipulador, então, está aí. Firmeza e responsabilidade, empatia, preparo e conhecimento bíblico, doutrinário e um bom testemunho. São requisitos mínimos que precisa ter para ser um discipulador. Principalmente essa ideia de empatia. A minha esposa diz, de fato, Deus chamou você para ser pastor. Porque eu sempre procuro entender assim, não, mas Leonir, vai que ele falou assim porque estava nervoso, vai que amanheceu num dia que não estava muito bom, a gente não sabe se ele conseguiu pagar a despesa, se o filho está doente. Vamos tentar primeiro entender o porquê que ele foi tão ríspido. Aí depois de tudo falado, a gente chega a uma conclusão. Não dá para você concluir antes de ter empatia pelo outro, né? Senão dá errado. Aí nós vamos então já para as considerações finais, são 5h15, eu vou gastar mais 5 minutos. Apesar de ser importante que toda a igreja participe dos grupos AME, jamais obrigue os membros a participar. Lembra que eu disse? Não obrigue ninguém a participar. Deixe que o Espírito Santo convença as pessoas a respeito da importância de estarem todas unidas nesse projeto de amor, multiplicação e evangelização. Lembra que eu falei para você lá na igreja? Eles foram perguntando, significa que agora eles também querem participar. Eu não posso obrigá-los, eles têm que pedir para estarem participando. O pastor deve ser acessível a todos, não impondo uma hierarquia rígida, onde membros de um grupo AME
tem a obrigação de se reportar, por exemplo, só atendo você se você tiver falado com o seu líder, depois falou com o seu supervisor, e se os dois não resolveu, eu como pastor agora resolvo. Não, meus irmãos, eu sou pastor da igreja, eu estou acessível para os membros da igreja em todo o tempo. Certo? Não pode dizer, você tem que passar primeiro pelo líder, depois pelo discipulador. Isso parece em uma empresa, né? Não pode falar direto com o diretor. Primeiro você fala com o supervisor, depois com o gerente, depois com o diretor. A igreja não é uma empresa, então não pode criar esse tipo de padrão. Depois, é importante não se deixar levar pela pressão do crescimento e preparar pessoas que não estejam prontas e multiplicar o grupo, só para poder dizer, agora nós temos 15 grupos. Aí pega qualquer irmão e diz, não, a gente tem que multiplicar o grupo, tem que mostrar número para o povo. Não caia nessa pressão também. Depois, nós temos aqui também, deve-se ter muito cuidado para não tentar implementar algo só porque está dando certo em outros lugares. É o que eu disse para você, eu conheço muito bem a Igreja da Paz, todos os princípios do Abe Uber, eu conheço a visão do G12, M12, Igreja com Propósito, a Igreja da Willow Creek, Bill Hybels e tudo isso. Conheço esses princípios, estudei todos. Mas eu aproveitei os princípios bíblicos e apliquei na minha igreja, porque os princípios bíblicos cabem em qualquer igreja, modelo não. O que é princípio bíblico não muda, serve em todo lugar. Agora, o que vale para uma igreja nem sempre vale para outra. Certo? Não é porque, eu li o livro do Rick Warren, vou fazer tudo igualzinho que ele faz lá. Você não é da Saddleback Valley. A igreja do Bill Hybels, toda vez que vai fazer um culto para as crianças, eles produzem um filme, porque a igreja tem condição de fazer isso. A Willow Creek tem um McDonald's na praça de alimentação da igreja. A igreja da cidade tem um hotel dentro do campus da igreja. Nossa igreja não tem, então não tem que falar, agora tem que fazer um hotel aqui em Aparecida de Goiânia também na igreja, porque senão não é igual à igreja da cidade. Não tem nada a ver. Ter um hotel na igreja ou um McDonald's na praça de alimentação não significa que é princípio que faz a igreja crescer. Pelo contrário, na minha, se eu colocar o Mac agora, o povo nem vai para o culto. Ficar tudo lá comendo o tempo inteiro, vai me dar trabalho. Então, trabalhar sem um método também, não partindo de um grupo protótipo, é perigoso. Você tem que fazer o grupo modelo e partir daquele grupo para alcançar toda a igreja. A correta multiplicação é aquela que acontece de forma natural. Leia aquele livro, DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja, ele vai te ajudar muito. O AME foi desenvolvido para ser mais que uma ferramenta denominacional para pequenos grupos, é um entendimento prático de que o reino de Deus precisa ser relacional. E conclui dizendo, nutrindo o relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo, em amor, cuidado e multiplicação. Essa é a nossa meta. Nós não vamos conseguir romper mais. Eu creio que a gente conseguiu introduzir os princípios que eram básicos. Pastor Jackson tem o meu telefone, meu WhatsApp, se vocês precisarem de alguma ajuda dentro do contexto do AME, daquilo que é da UMB e da CIB, eu me coloco à disposição dos irmãos. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade de falar com vocês.